ativado. Então vamos lá. Espero agora que vai gravar o meu microfone. Então vamos lá. Gente, então a gente veio falando sobre a questão, né? Espero que essa altura do nosso championship, né? Seja entenda o segundo, quando a gente fala de fusão de dados, o que a gente está falando, né? Não é sobre o valor numérico do dado. Ele é importante, mas não é tão importante. Então o curso ele acaba sendo muito parecido com os cursos tradicionais de ciência de dados, né? No sentido mais amplo, né? E os cursos de estatística. Gente, eu vou fazer um pix, né? Para ajudar o Fluminense. Pode. Então é muito parecido com essa questão. Então a gente viu que o dado ele tem um ciclo de vida, né? Mas o mais importante é que o dado ele tem uma semântica que é muito dependente de um contexto. E que o mesmo valor numérico pode representar para diferentes aplicações, diferentes condições. É isso que a gente quer mapear. E que, na verdade, esse fenômeno é um fenômeno distribuído, né? É um fenômeno de natureza distribuída, no sentido que as coletas de dados, elas existem por entes independentes e, portanto, que têm visões similares sobre o mesmo fenômeno, mas que não necessariamente elas são colocalizadas. Tá? Então, a gente vai dizer que dois ou mais sensores têm o que a gente chama de informação mútua, mutual information, né? Quando a informação mútua entre duas variáveis aleatórias, U e V, é dado pela soma de H, as entropias marginais, ou seja, a dispersão desse dado, é por isso que a gente fala sobre aquela questão de acurácia, né? E HUV é entropia conjunta. Então isso aqui na verdade é a teoria dos conjuntos, né? O quanto eu saio e o quanto eu estou na interseção. Né? Cláudio, isso é a mesma coisa que a teoria bayesiana que a gente mostrou. Porque a ideia é a mesma. Então a gente vai substituir entropia, né? E a primeira vez que a gente fala em entropia, né? A gente está falando dos postulados de Claude Shannon, né? Na verdade, Claude Shannon, na minha opinião, é o cara mais subestimado da área da computação. Quem aqui ouviu falar sobre os postulados de Shannon na graduação? Tá? Então, a teoria da informação, a teoria da entropia da informação, quem vai trazer em 1948 é Shannon, né? Onde ele vai ser o pai da teoria da informação moderna, ele que vai dar pra gente essa teoria da informação digital, que é a base para a comunicação digital que a gente está, mas ele é um cara super pouco falado pelos cursos de graduação que a gente tem por aí, tá? Eu acho isso um desserviço à área, tá? Mas eu sou só um professor latino-americano, né? Então, entropia é uma medida de incerteza ou aleatoriedade associada a uma variável aleatória e vai ser um conceito central em teoria da informação e estatística. Ou seja, eu quero saber o quanto a minha variável se dispersa, né? E eu só tenho uma noção. Lembrando, variável aleatória é um nome bonito para conjunto, né? Ou seja, quando você dá aula e vocês estão fazendo um mestrado e um doutorado, vocês logo vão poder estar em sala de aula com seus alunos. Um dos erros mais comuns, isso, Tatiana, podem, logo poderão. Não sei se vão ser o desejo de vocês, mas que podem. Então vocês têm que ter noção seguinte, qual é um dos grandes problemas que os alunos de computação têm com estatística? É o conceito de variável aleatória. Variável é uma função. É só isso. Né? Variável é uma função, é representado por uma função. Né? Variável não é um valor. E isso aqui causa muita confusão, porque você passa o curso todo de computação entendendo o conceito de variável como uma posição de memória, se o bom Deus te ajudou. Né? Porque senão nem isso. Senão você acha que variável é uma caixinha onde você joga valores. E aí é muito pouco, né? Nuff já dizia o seguinte, se você quer aprender a programar, você tem que aprender o que significa instanciar uma variável, por definição. Tá? Então a entropia, ela mede como essa função se dispersa ao longo do tempo, né? E a fórmula da entropia, né?
é uma variável aleatória discreta, né? E a gente está falando sobre elementos discretos, com N resultados possíveis, a entropia de X é dado pelo somatório de P de X de I, né? Onde a probabilidade é o resultado X, e B é a base, ou seja, eu quero saber o quanto esse cara tende ao infinito. Precisa decorar isso aqui? Não, mas precisa entender o que é entropia. É o quanto eu estou saindo do meu dado. Assim, se você disser para alguém que alguém gera muita entropia, quer dizer que o cara está bagunçando o rolê. Né? Eu falo isso para muitos dos meus alunos. Claro, isso é ruim? Sim. Então a interpretação que eu quero que vocês entendam é que alta entropia indica alta incerteza. Baixa entropia indica baixa incerteza. Então você tem várias aplicações. Teoria da informação avalia a eficiência de uma codificação. Em estatística, é a medida da variabilidade de distribuições, processamento de imagens e a variação da complexidade e qualidade da imagem. Se você gera muita entropia, você gera distorção. Tá? Então é isso que a gente está querendo avaliar. A gente também usa isso muito em criptografia. Tá? Quanto maior a entropia, pior é o seu sistema de criptografia. Uma reformulação alternativa é tipo assim, fazer a inversa desse elemento, né? que a entropia entre U e V é a entropia de U menos a entropia de U dado V. É o mesmo princípio de teoria, né, do processo, do nosso processo de distribuição, né, do processo Bayesiano. Essa representação, quando a variável aleatória é contínua, tá? Tudo isso está no livro, eu só estou trazendo para cá, porque eu já estava fazendo na LaTeX mesmo, aí é só copiar e colar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é mais rápido de fazer. Então a entropia diferencial vai ser essa variável ao longo do infinito, tá? De menos infinito a mais infinito, basicamente porque eu quero pegar a distribuição de probabilidade como um todo. Ah, Cláudio, posso ter a entropia local? Sim, o conceito de entropia local é quando a entropia é dada para algum intervalo. É um ponto de dispersão na tua massa de dados. E a entropia conjunta é quando é para mais de uma variável aleatória, tá? Eu quase nunca usei a entropia conjunta, mas é interessante. Então, essa informação para o domínio contínuo, né? Então eu posso ter uma fórmula para informação mútua, onde eu estou medindo a entropia, que é uma integral dupla desse elemento, e é para isso que vocês aprendem cálculo 2. Tá bom? Então, se U e V forem independentes, a entropia vai ser zero, né? Porque provavelmente essa probabilidade ela é contínua. Se U e V forem completamente dependentes, ela vai ser maximizada. A informação da entropia mútua é simétrica, ou seja, o que eu distorço duas variáveis, uma variável se distorce uma outra. Ou seja, se elas forem independentes, não tem como elas gerarem entropia entre si. É só isso que a gente quer dizer. Ou seja, só que como o mundo não é perfeito, as variáveis elas têm uma tendência a ser dependentes ou independentes? Dependentes. A independência é o nosso estado mor, né? É que nem gaussiana. Vamos jogar tudo uma gaussiana. Por quê? Porque é mais fácil, não porque é real. Então, aplicações de formação mútua, processamento de sinais de comunicação, a redução de ruído e transmissão de dados, usa muito visão computacional, correspondência de características de registro de imagens. Antes de a gente usar, né, Deep Learning, a gente passava filtros, tipo Sobel, e depois via as relações de entropia de formação. Machine Learning, seleção de características, redes bayesianas, e neurociência, medir a sincronização entre sinais neurais. Então a gente usa, a estatística é útil à vida, esse negócio já tem, e a gente tem no Scikit-Learn. Você vai lá no Classroom, os notebooks já tá pronto, tá tudo, eu já fiz, tá lá para você baixar. Ah, Cláudio, não sei programar, dá uma olhada lá. Cláudio, achei que você programa mal. Eu também. Mas tá lá, se baseia naquilo, joga no Cloud Code, joga no Cloud que é bom, né? Joga no Claudinho, ele vai te ajudar. Mas o que é interessante, para que eu uso essa entropia? Para fazer a estimativa da densidade. O que é a estimativa da densidade? Vai consistir em aproximar a função densidade de probabilidade, a PDF, né? De uma variável aleatória a partir de uma amostra de dados observados. Ou seja, eu quero saber o seguinte, onde é que está a concentração da minha informação? Por exemplo, qual é o interesse que eu tenho... Imagina que você agora tem a responsabilidade de entender a efetividade de um curso de cálculo 1 na universidade. Você pegou uma turma num semestre, essa é uma amostra representativa da universidade? Pegou todas as turmas de engenharia durante um semestre. Essa é uma amostra representativa da universidade? Pegou todas as turmas de cálculo 1 em todos os semestres ao longo de 5 anos. Isso já começa a ser representativo? Hã? Não para a universidade toda. Não. Mas para as engenharias. Beleza, agora imagina o seguinte.
que eu tenho uma taxa de reprovação em cálculo 1 da taxa de 70% ao longo dos 5 anos. E ao longo dos 5 anos eu variei, por exemplo, professor. Eu mantive as turmas iguais, porque as turmas são iguais, mantive o currículo igual, porque os currículos são iguais, e as provas mais ou menos iguais. Fiz rodar os professores, que é o que acontece, a gente roda os professores, mas a taxa de reprovação continua igual. Onde está o problema desse negócio? Avaliação. Um diagnóstico é a avaliação. Pode ser o currículo também. O que mais pode ser? Os alunos. Não, a gente mudou os alunos. A gente mudou os professores também. Se todas as turmas têm, todos os professores são ruins, too strong. Se todos os alunos, se agora 70% todos os alunos são ruins, too strong. O problema é o currículo. É possível, pode ser que o currículo seja muito mais avançado que os caras conseguem entrar. A base é um problema? A base é um problema? A base pode ser um problema. A prova pode ser mais difícil do que o necessário? Mas aí como é que eu poderia verificar se a prova é mais difícil do que o necessário? Na turma de controle? Eu posso ver a densidade. Onde é que está a maior parte dos resultados? Porque se eu tenho dois grupos conexos, uma galera tipo em 10, digamos que tem a escola Super Master Blaster, fecha a porta para o ar-condicionado, gente. E essa galera da turma Super Master Blaster tira uma nota muito alta em cálculo, quer dizer que o problema talvez não seja formativo, pode ser da formação que você deixou a entender. No caso, mas se todo mundo está concentrado e igualmente distribuído, se a minha PDF se mantém constante ao longo dos 5 anos, quer dizer que o problema não é a variação. E aí quando você analisa, a gente usou o mesmo princípio para analisar, por exemplo, qual era o impacto da cota no CR médio do aluno da FRJ. Qual vocês acham que é o impacto estatístico? Nós temos um universo de 70 mil alunos, tá? 70 mil alunos vezes 10 anos, eu estou falando de 700 mil alunos, quase 1 milhão de pessoas. É uma amostra representativa, inclusive do Brasil. Qual vocês acham que era o impacto da cota? Quase não. Eu já contei isso no laboratório mesmo. Não, pelo que eu acho que quase não, pelo PCI mesmo. Começa a diferença percentual de 1 ponto no CR no primeiro período, cai para 0,6 no segundo, está em 0,2, que é abaixo do erro do desvio padrão. Ou seja, não existe a partir do terceiro período. Ou seja, não faz diferença nenhuma, cálculo seja ser cotista ou não ser cotista. Aí você fala, Cláudio, como isso é possível? Quer dizer que o nosso ensino público de nível básico é muito bom? A melhor resposta estatística que eu posso dizer é não sei. Né? A minha intuição diz que não é. Mas se ele não é, quer dizer que o nosso ensino privado é muito ruim também? Sim. Provavelmente, na verdade, a gente deve ter hoje um problema curricular. Que o currículo que a gente coloca para primeiro e segundo grau, ele não corresponde ao currículo que a gente recebe para a universidade. E se há um descasamento, tem um gap. Se tem um gap, a gente tem um problema. Então, a análise de densidade está mostrando esse tipo de coisa para a gente. A análise de densidade, ela muda o nosso entendimento, não sobre o dado, mas sobre a variável em si. E a gente usa, por exemplo, alguns métodos comuns, como o histograma e kernel density. Cláudio, quer dizer que a análise de densidade é só um histograma? É. Você vai lá, pdf.histograma. Tá? Funciona bonito, né? Então, o histograma é uma aproximação por parte de função de densidade, onde o intervalo é dividido em bins, caixas e a altura de cada barra prende a frequência relativa. Todo mundo já está ciente. E vocês veem que realmente eu fiz esse slide, né? Porque era só compilação mal feita. Né? Legal, Cláudio, valeu. Alguém me lembra depois de consertar isso aqui lá na Tec, vai. Vantagem, né? Simples de interpretar e implementar. E 90% da minha vida é muito fácil de representar um histograma. As pessoas entendem histogramas. As pessoas entendem histogramas. Então, que aí que entra uma outra parte do seu trabalho como cientista de dados é a tua capacidade de comunicação da informação. Se você fez o método Kapirotovsky, né, com Church-Marrows, pula no vento e o cara não entende, não adiantou nada você ter essa estatística toda. Bonito, mas não comunica o resultado. Então, tá um trabalho muito forte. Qual é o produto final de um cientista de dados? Conhecimento da informação. Como é que eu represento o conhecimento da informação? Hã? E como é que eu comunico? Gráfico.
relatório-final.pdf. Nosso produto final é informação, é texto. É texto. Ah, Claudio, os modelos do machine learning. Não estou falando do engenheiro de machine learning. Que nem esse o produto final é machine learning. Entenda, o produto final de um engenheiro de machine learning é um pipeline. Onde o modelo é só um dos elementos. E a observabilidade desse modelo é tão importante quanto o modelo, porque o modelo degrada. Mas o cara o cientista de dados, o produto final dele é relatório. Ele é um cara que vai estar perto do cara do negócio. Se ele não consegue se comunicar... Teve um projeto que eu não quero falar uma vez que a gente já está gravando, né? Que o cara virou para mim, Carlos, mas eu só entendo gráfico de pizza. É isso aí. Eu não sei quem falou, mas é isso aí mesmo. Aí você recebe essa informação e você leva pro coração. Você fala o seguinte, e aí? Como é que eu represento isso em gráfico de pizza? E aí você começa, né, a tentar ajustar a tua visualização a essas coisas. Então o histograma, ele acaba que é uma ferramenta ainda que você consegue explicar, né? Mas assim, esse foi um dia muito louco. Eu tive que, né? Foi uma coisa que marca. Nossa, caramba. Então só, desvantagem, depende fortemente da escolha de bins, largura dos bins, quantidade de limites centrais e aproximação grosseira para pequenas amostras. Tem um livro que é muito maravilhoso, que é dos anos 50, é Como Mentir com Estatística. É um livro pequenininho, é lindo esse livro. E esse livro fala justamente de truques que os cientistas de dados e a galera que quer tentar manipular a tua informação usa com estatística para tentar. E um dos truques mais fortes é você mudar o teu histograma, a ordem de grandeza, para te dar ideias diferentes de como isso funciona. Pesquisa eleitoral. De vez em quando eu tive isso. Nossa, bastante. Então esse livro é um dos anos 50, isso quer dizer que faz 80 anos quase que a gente está inventando essa mesma, que a gente ainda cai nesse conto do vigário, né? E mostra o seguinte, e mostra um ponto central que eu acho que é muito interessante quando você estuda ciência de dados, é o seguinte, assim, computação não transformou esse problema em um problema que não existia e passou a existir, ele só aumentou a escala. Computação só aumenta a escala das coisas, entendeu? Tem um filme do começo dos anos 90, quando muitos de vocês não eram nascidos, chamado O Quarto Poder. Que ele já falava sobre esse poder da manipulação de mídia, mas baseado muito na TV, né? Hoje em dia, onde é que a gente tem esse poder de manipulação de mídia? Através das mídias sociais. Então hoje uma fonte de pesquisa muito interessante é a detecção de anomalia, o estudo de análise de redes sociais através de modelos estatísticos para determinar se a informação é verdadeira ou não. Vamos lá. Eu tenho estimativa de densidade por kernel, né? Estimativa de densidade por kernel só avisa os dados ao invés de segmentá-los em bins. Cada observação contribui com uma função de kernel centrada no ponto de dado. Ao invés de eu ter agora um retângulo, que eu tenho uma função, e a estimativa é dada por um kernel fh de x, dado por essa função, onde k de x é o kernel suavizador, uma função de simetria. Então, na verdade, eu estou pegando pequenas gaussianas para tentar resolver isso. Eu vou continuar aqui. O kernel gaussiano, né? Eu estou tentando fazer com que isso seja uma gaussiana. Eu tenho esse kernel de Epanechnikov, que na versão é um kernel tridimensional. Eu nunca usei para porra nenhuma, mas está no livro, é por isso que eu estou falando, né? E o kernel uniforme, eu queria fazer um histograma, mas queria só matemático. Quando você está usando um kernel uniforme, minha opinião é usa logo um histograma, que é mais fácil. Esse aqui eu acho que é o melhor representativo para funções contínuas. Ele tenta fazer uma função em elementos multimodais. E multimodais eu falo em função da moda. Ele tenta representar os seus dados dessa forma, com elementos de centralidade. Só que, é claro que ele acaba terminando os elementos. Largura de banda, né? O elemento K de suavização. Ou seja, se eu tenho um H muito pequeno, ou seja, esse elemento está representando realmente a minha média, se eu tenho esse H muito pequeno, isso tende ao infinito. Tá? Então, é o que a gente vai chamar de overfitting dos dados. Se o H for muito grande, o kernel vai ser muito suavizado ou underfitting. Claro, então calma aí. Então, overfitting e underfitting não é só para modelos de dados? Claro que não, porque na verdade tudo que a gente faz com modelos de dados é ajustar para esses kernels. Então a gente tem essa regra de Silverman, né? Tem uma prova matemática, vocês podem buscar a regra de Silverman se vocês quiserem, onde eu vou ter lambda rho, que é o desvio padrão dos dados, onde eu pego H, vai ser 1.6 do lambda rho elevado a n menos 1,5, onde n é o valor dos meus dados. Ou seja, quanto mais dados, mais você achata em função do teu desvio padrão.
Cláudio, você está dizendo que, na verdade, o que isso quer dizer em função do teu desvio padrão? Eu estou ajustando em função do meu erro médio. É só isso, é só isso. E aí eu vou fazer uma avaliação cruzada para escolher o melhor H. Porque se eu ver todos os dados, gente, acabou, não preciso, né? Por que a gente faz estatística? Isso aí deve ser a primeira pergunta de por que vocês veem em Probest. Por que diabos a gente faz estatística? Pra gente tirar a informação de um todo a partir de um conjunto menor. E por que eu quero tirar uma informação de um todo a partir de um conjunto muito menor? Você não consegue pegar o conjunto todo. Exatamente, porque se eu precisar para fazer um censo político, ver a população toda, eu faço logo uma eleição. É isso. Porque ver os dados como um todo é muito importante. Por isso que a gente tem que ajustar o H antes de ver o dado como um todo. Porque eu não sei o que é o futuro, mas eu tenho uma tendência do presente. Então, nesse caso, por exemplo, do aluno da UFRJ, do CR dele médio em cálculo, se eu sei que ao longo dos últimos 5 anos, quantos alunos vocês acham que fizeram cálculo 1 nos últimos 5 anos? São 200 por período. Hã? São 200 por período. 200 só? Mais. Só? Mais. Pô, 500 ou 1000, não sei. Hã? 1000, 500. São 1.300 alunos por período fazendo cálculo 1. Aqui só na Poli são 900 alunos que entram. Só na Poli. E você tem isso é só Poli. Estou falando, falta matemática, computação, biologia que faz, estatística, blá, blá. Soma tudo, deve dar por volta de quase 2.000 alunos, na verdade. 2.000 alunos vezes 10, né? Estou falando de 20.000 alunos. Já começo a ter uma análise estatística sobre o perfil desse cara que vai entrar. Se ele não muda, então o desvio padrão entra. Ah, então, claro, tive um período que a média de cálculo da P1 de cálculo 1 foi 3. Estou chutando, tá, gente? Não sei se é 3. Mas aí teve um outro período que a nota foi 8. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Né? O tempo que vocês demoram para fazer prova é algo que a gente deveria contabilizar. Esse dado a gente não tem. Aí também tem aquele maluco, né? Ah, a prova dura 3 horas eu ficarei em sala de aula. Tentarei ficar 3h15. Se a prova dura 1 hora, tentarei ficar 1 hora em sala de aula. Né? Tentarei terminar a prova. Eu conheço pouquíssimos alunos que tentam terminar a prova em 15 minutos e ir embora. Tem um cara que também desiste em 15 minutos. Né? Hã? Tem um cara que faz em 15 minutos porque ele desistiu da prova. Não, mas esse aí é o outlier. Então, assim, comparação. Histograma é simples e intuitivo, mas depende fortemente dos bins. Descontinuidades podem ocorrer e o kernel dense suaviza os dados e evita descontinuidades, mas requer escolha cuidadosa do kernel da largura de banda. Tá? Isso eu estou passando porque isso aqui vocês já devem ter visto em algum curso de estatística, mas é importante para a gente também. Tá? Então, em estatística, visualização e distribuição de dados, machine learning, estimativa de densidade e probabilidade para o clustering, processamento de sinais de detecção de padrões e economia, análise de distribuições de renda. A gente usa isso bastante lá também. Tá? E aí vem o que a gente chama de fluxo ótimo, que é descreve o movimento aparente dos objetos. Ou seja, eu quero agora, por exemplo, entender o que é uma massa de dados. Por exemplo, uma massa de dados, quando eu estou fazendo uma imagem, ela nada mais é do que um conjunto de dados que se movimenta ao longo de uma geografia. Então esse fluxo óptico vai descrever o movimento aparente de objetos ou de superfície, uma sequência de imagens do vídeo, causada a diferença de objeto ao longo do tempo. Ou seja, a diferença da minha densidade é como eu posso fazer esse tipo de coisa. Ou seja, antes de eu jogar deep learning como sociopata, né, o que é a área de visão computacional hoje em dia? Maceta deep learning e torce pelo melhor. Joga na YOLO que dá certo. Hoje é assim que a gente tem feito, né? E no meio comercial, como é que a gente faz? Joga na YOLO, no modelo pré-fabricado, só faz o fine tuning e torcemos pelo melhor. E por que a gente faz isso? Gente, vocês têm que ser mais cínicos. Que é rapidinho e funciona. É isso, porque funciona. Tá bom, benchmark tá ali, funciona. Né? Ah! A memória hoje em dia tá cara, a memória RAM, né? Mas tá mais caro do que salário de programador? Não, né? Então, que se lasque a memória RAM, né? Só que, tô falando de 20 anos atrás, isso não era uma verdade. A gente não tinha mecanismo para isso. Então, como a gente fazia? Era o pipeline de filtro, mais análise de densidade. Onde está passando ainda a fazer sentido dentro do cenário de OT e Edge AI? Onde, por enquanto,
o uso de CNNs, UNETs e afins ainda não é razoável. A gente tem muito trabalho com Edge AI, tem muita coisa tentando trabalhar. Quando a gente for falar mais para frente, falar sobre computação de borda, a gente vai falar sobre os modelos de quantização, knowledge distillation e pruning, como técnicas para tentar comparar em função do custo. Mas a gente sabe que ainda não. Então, eu quero estimar o movimento de cada pixel. Então, na verdade, essa mudança da densidade dos valores dos pixels, e a gente sabe que, na verdade, um pixel é uma função de amarelo, ciano, magenta e escala de cinza. Essa é a função do pixel. Então, essa massa de dados aqui, que se movimenta ao longo do tempo, entre frames, que vão depender dos codecs que você acaba usando, é como a gente pode analisar dados. Então, se você tem circuitos de baixo custo, circuitos antigos, você consegue fazer isso. Ou se eu tenho altos volumes de dados, é mais barato trabalhar com fluxo óptico do que é, por exemplo, trabalhar com Deep Learning. Então, a gente usa isso bastante, inclusive, em visão robótica, né? Então, na verdade, para calcular um fluxo óptico, a gente faz as seguintes posições, tipo brilho constante. A intensidade do pixel de um objeto em movimento permanece constante entre frames, o que é uma suposição razoável. Imagina que você está fazendo uma videochamada, né? A não ser que você esteja numa rave, né? A luz não muda de forma razoável em pequenos deslocamentos. Objetos se movimentam suavemente entre frames consecutivos. A não ser que você esteja, sei lá, querendo fazer a gravação do Zen Bolt correndo, né? Ah, Cláudio, mas e carro? Mesmo carro a gente não é tão complicado assim, em termos da distância, tá? Então a equação básica do movimento, eu tenho a equação do brilho é dada por essa função xyt, onde a intensidade do pixel é um ponto xy, e eu tenho essa variação ao longo da minha movimentação, tá? Então, pela expansão de Taylor, né? Séries de Taylor, vocês devem lembrar, não vão decorar, vão só dizer, a gente vai expandir isso em Taylor, a gente vai ter a equação do fluxo óptico, que na verdade é a variação da intensidade da luminância entre x, y, z e t, e tudo isso tem que tender a zero. Então essa variação, se tudo der certo, a minha intensidade vai continuar constante ao longo de todos os meus frames, tá? Então é um problema ambíguo, porque esse problema da equação possui duas incógnitas, u e v, onde apenas uma delas vai se manter em movimento, ou seja, se o IV, se eu estou me movimentando numa direção, o IV eu não sei exatamente para onde o cara vai se movimentar, então não tem nenhuma garantia de que isso é verdade. Um modelo clássico de 1981, ou seja, desde 81 a gente já trabalha com isso, é Rorschach, né, que tenta resolver esse modelo da ambiguidade através, né, do uso de jacobianos, ou seja, eu quero tentar entender qual é a função de custo ser minimizado, então é um problema de otimização, tá, gente? Então, tentar entender o que vai acontecer com uma imagem é um problema de minimização, porque eu entendo que os valores dessa minha intensidade se mantêm constantes ao longo do tempo. Então, esse parâmetro de suavidade, esse segundo parâmetro aqui é o parâmetro que eu tenho da suavização. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou olhando para vocês, né, você não fica se balangando de um lado para o outro, a não ser que você tenha um problema, né? Ninguém aqui está se balangando. Correto? Parece que você fica provocando a É, gente. você fica dando vontade de fazer A isso. chacoalhar, né? De não. Essa pausa é tipo, cadê? Alguém não vai chacoalhar? Tá aqui, tá aqui. Não, finalmente funciona assim, eu faço uma pergunta e espero uma resposta. Ah. Acho muito curioso que a geração de vocês, a primeira reação veio responder. Claro que não seja se balangar, mas não, assim, a primeira resposta veio vai ser, claro que não, né? Coisa maluca, né? Alguém se balançando. Aí de vocês assim, não, tem que me segurar. Tenho que me segurar, né? Então a ideia é assim, que essa primeira equação gente, mais uma vez, isso tudo já está codificado, tá, gente? Vocês não precisam, né? Se vocês quisessem vir para essa parte matemática, beleza. Mas tem todo um curso de computação gráfica e visão computacional para isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, olha, a esperança desse negócio, ou seja, o valor esperado, na verdade, é uma função da intensidade luminosa nesses três eixos aqui. Isso aqui é o erro. Então, o primeiro termo garante que a equação do fluxo óptico seja satisfeita, ou seja, aquilo que a gente falou lá. E esse segundo termo é a suavização, ou seja, se isso se movimenta, essa mudança ela continua constante ao longo do tempo. Isso quer dizer o seguinte, que entre um frame e o outro, minha camisa não muda de cor. Tá?
Isso é muito bom, porque se há uma variação muito grande, o que isso é um indício? Pode falar mais alto, gente, que eu sou surdo. Muito movimento, talvez? Não, Os dados estão errados? que os dados estão errados, é uma medida de distorção. Então, na verdade, o inclusive é uma medida que o seu dado foi manipulado. Essa é uma forma que a gente tem de pegar geração por LLM, de fake, esse tipo de coisa. É muito interessante também notar o seguinte, teve um traficante, que era o Carlos Abadia, que é um dos casos mais interessantes na história relativamente recente sobre coleta de dados. Carlos Abadia, assim, para quem é mais sênior, né, que mais vivido, cuja vida, né, quem é que lembra do MSN? Né? Então, assim, o Carlos Abadia era um traficante que morava em São Paulo, ninguém pegava o cara, porque todo mundo, era aquele tipo de caso, todo mundo sabia que o cara era assassino, fascínio, sanguinário, né, mas o cara não deixava a ponta solta, né. Então, a priori, ele podia ser só um empresário corrupto. Né? E durante a Polícia Federal estava, conta a lenda urbana, né, que a Polícia Federal estava atrás do Abadia, atrás do Abadia, atrás do Abadia, atrás do Abadia, e o Abadia trocava muita mensagem, foto da casa dele com uma galera no WhatsApp. No WhatsApp não, no MSN. E aí a Polícia Federal não entendia, né, que tanto de foto é esse aí, que tanto de foto é esse que você troca, que você troca, que você troca. E aí eles começaram, até que as fotos começaram a se repetir. Então eles começaram a fazer o diff das fotos. E o diff das fotos, que eram bits em posições diferentes da imagem, ao ser somados davam mensagens esteganografadas. Só que durante 6 meses os caras coletaram isso e tiveram que pegar porque essa mensagem também era criptografada. Ou seja, a Polícia Federal, quando quer, faz umas paradas muito loucas. O outro método é o método de Lucas Canade, tá? Que resolve o problema localmente, assumindo que o fluxo óptico é constante entre uma pequena vizinhança ao redor de cada pixel. É o problema que a gente chama de vizinhança. Os problemas da vizinhança existem os problemas chamados de vizinhança de 4, que são os 4 pixels ao redor, e a vizinhança que a gente chama de vizinhança de 8, que são esses pixels que ficam ao redor. Esse problema da vizinhança é como a gente calcula também dispersão. Isso quer dizer o seguinte, que se a cor ela tem uma continuidade, não faz sentido que a diferença entre um pixel e outro seja um salto muito, muito grande. Quer dizer que o seu olho é um elemento contínuo, ele não enxerga ondas em sinais discretos. Então, na verdade, a luz, quando ela emana, por exemplo, no Luiz, né, tipo assim, o verde do Luiz passaria para a parede também. Então, não tem o verde desse clubeco aí, né, com essa parede aqui que também está verde, mas por motivos bizarros. Né? Então, a ideia é que a solução obtida é uma transformação. Por incrível que pareça, também é o mesmo tipo de equação que a gente usa para a robótica para dar movimento de robô. O movimento de robô, quando a gente usa a visão computacional como um dos elementos de fusão multimodal para o robô, a gente calcula a distância, acaba calculando a distância também pela dispersão e mudança do pixel conforme a câmera vai usando. O que isso também é interessante? Porque se eu olho para o método anterior e eu sei que eu tenho unidades de medida, passa a ser interessante eu ter mais de uma câmera coletando informação. Porque aí eu passo a ter o diferencial dessa posição. Tá? E também é um indicativo de eu ter mais de uma câmera, se uma câmera está com problema ou não. Como eu falei para vocês, quando a gente estava trabalhando no primeiro robô da Nautilus que eu fiz parte, esse primeiro robô ele era muito interessante, como ele só tinha uma câmera, uma webcam dentro do robô embaixo d'água, ele na prática ele era um robô com glaucoma, né? E sem senso de profundidade. Justamente por quê? Porque quando você aplicava esse método de Lucas Canade, ele não conseguia saber a distância. Ele não conseguia perceber o que você teve de distorção. Ele só tinha uma câmera. E de um pixel para outro. Era ruim e o erro era lá em cima. Então era mais fácil, olha só que era mais fácil eu confiar no radar e no pinger do que era confiar na visão computacional. Então assim, a gente brincava que era um robô capenga que, como não tinha nenhuma distância, ele tinha que ir tateando embaixo d'água. Mas funcionou. Né? Então Rorschach considera uma abordagem global para estimular o fluxo óptico. É um problema de otimização. Quem fez otimização no período passado é um problema interessante de estudar. Lucas Canade é a aproximação local do fluxo óptico baseado em pequenas janelas, em robusto em regiões de borda sensível ao tamanho. É assim que o Skype calculava também nossa, joguei sujo agora. Que o Skype fazia as primeiras medições de qualidade dos frames, né?
A minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado foi em avaliação de qualidade de vídeo, mas para dispositivo móvel, né? Isso eu estou falando em idos 2008, né? O Perron não era nem nascido, né? Então, aplicações principais de associação de movimento, identificação de objetos, reconhecimento de ação, segmentação de vídeo e compressão de vídeo. Se eu sei que uma imagem não muda, se eu sei que imagens não mudam ao longo do tempo, né? Se o Tristan está ali paradinho, né? Eu sei que de um frame para o outro eu não preciso transmitir o dado como um todo, eu posso transmitir só os diferenciais. E se há uma falha de transmissão, inclusive eu sabendo que não há variação da intensidade de luminância ao longo do tempo, eu consigo predizer o que aconteceu. Tá? Essas são formas inteligentes da gente tentar substituir problemas de vídeo. Desafios, né? Ambiguidade do movimento, né? Pode ter alguém de verdade balangando, né? Já que vocês gostaram, né? Movimento rápido, diferença grande de frames pode reduzir em erros de cálculo. Por exemplo, carro de Fórmula 1, a gente tem muito problema de trabalhar com esse tipo de coisa. Imagem de avião. Ruído, presença de ruído nas imagens pode dificultar a estimação precisa, por isso que a avaliação do ruído é muito importante, principalmente em transmissão. E oclusões, objetos que se movem e bloqueiam uns aos outros podem causar falha. Oclusão é um problema que ainda está sem solução, tá? A gente tem trabalhos e trabalhos e trabalhos e trabalhos, e graças a Deus ainda tem, porque várias pessoas me chamam para fazer projeto por causa de oclusão. A gente está fazendo um trabalho hoje de fazenda, que o principal problema da visão computacional é a oclusão. Então, assim, a gente teve um problema de cacho de uva. Quantos cachos eu vou contar depende de como a câmera está posicionada. Pode ser que eu esteja perdendo cacho, perder cacho igual perder dinheiro. E tem um projeto agora que a gente está fazendo com coco. E coco também tem esse problema, que dessas folhas a gente escolhe os cocos. Então a gente joga um radar para estimar a quantidade de cocos que tem e aí predizer isso em função do vídeo. Então são problemas que estão em aberto e continuam sendo feitos. Graças a Deus que eu ganho dinheiro, é isso que eu quero. Paga bolsa, esse tipo de coisa aí que eu quero, tá? Abordagem recentes em redes neurais, a gente tem usado FlowNet, PwCNet e, como eu falei assim, UNet. A UNet a gente tem usado para esse tipo de coisa diretamente. São técnicas de CNN, tá? Convolution Neural Networks. No final do curso falaremos um monte de Deep Learning. E é por isso que eu estou passando esses primeiros capítulos do livro super en passant, tá? Porque a gente vai focar em Deep Learning, que é onde a maior parte da pesquisa hoje em dia está. Eu sou um entusiasta dos métodos antigos porque eles gastam pouca memória RAM, né? Não sei se vocês viram, recentemente teve um engenheiro lendário da Microsoft que ele refez o bloco de notas com 3K de RAM. E ficou irado, né? O cara refez tudo com 3K de RAM e assim, tirando todos os bloatwares, dizendo o seguinte: vocês gastam muita memória RAM porque a maior parte do nosso software é cheio de bloatware. E eu fiquei assim, fantástico. Maravilhoso, né? É um vídeo de uns 40 minutos, tá, gente? Vale super a pena assistir. Tira um episódio do Netflix, não vê o dorama hoje, vai assistir esse negócio, tá? Então, né? FluxWatch é uma técnica fundamental em visão computacional para analisar o movimento em imagens e vídeos, mas se eu dou um curso de visão computacional onde eu coloco esse negócio aqui e faço para vocês fazerem conta, existe suicídio. Tem um outro vídeo muito maravilhoso que eu vi também, que era um cara que implementou um perceptron no caderno. Então ele ficou repetindo um perceptron no caderno, assim, dizendo, agora eu aprendi. Falei, beleza, campeão. Mas o vídeo foi muito legal, de ver o garoto, caraca, funciona. Que louco, né, que funciona. Coisa maluca. Métodos clássicos, Rorschach e Lucas Carnage são métodos dos anos 80, tá? Não estamos usando mais dessa forma. Abordagem moderna como Deep Learning estão relacionando o campo com maior precisão e robustez. E apesar dos desafios, o FluxWatch continua sendo uma ferramenta essencial em diversas aplicações, né? E aplicações legadas. E aí a gente vai fazer isso para fazer o registro das imagens, que é o processo de alinhar duas ou mais imagens de forma que elas fiquem em correspondência. Ou seja, como é que eu sei se a minha câmera se movimentou que eu estou no mesmo lugar? Esse problema da fazenda é um problema interessante. O problema, a gente estava trabalhando com uva de mesa, né? Então a gente tinha, como é que a plantação de uva de mesa é um arco. E como é que vocês acham que hoje que é a contagem de cachos nessa fazenda? Você manda alguém, paga mal esse alguém diz, conta. E como é que eles têm confiabilidade na contagem de cachos? 2 fazem isso. 3. Pega 5 pessoas, cada uma conta 5 vezes. Isso. E aí você tira a média. E como é que vocês acham que é a estimativa de peso? Não. É muito melhor do que isso. Sabe aquela... Você tira alguns cachos de cada um dos negócios, alguns desses cachos, coloca
Tipo assim, cara, porque a mesma balança que eu tenho em casa. Minha esposa, quando ela faz dieta, ela diz, você vai ter que pesar a minha marmita. Eu falei, sim, senhora, né? Porque eu não mando dentro do meu laboratório, vou mandar em casa, pelo amor de Deus, né? Aí eu coloco lá a bandejinha e eles têm a mesma balança que eu comprei, sei lá, na Shopee. R$10. Se Deus quiser, foi isso. E os caras pesam as frutas assim. E é assim que eles fazem a estimativa de quanto eles vão ganhar. Muita tecnologia no campo, né? E beleza, o cara com uma fazenda, sei lá, de uns 7 hectares, uma fazenda que é considerada relativamente pequena, ele tira um dinheiro bom com toda essa tecnologia envolvida, né? E imagina se você pudesse em tempo real predizer o tamanho da produção do cara enquanto ela está crescendo. Então um dos problemas que a gente tem é que como a gente vai passando um dronezinho, né, e a gente descobriu que o dronezinho e uma pessoa com celular com estabilizador é a mesma coisa, o resultado médio é o mesmo. E aí o cara ficou brincando que agora, em vez de pagar 5 pessoas, ele pagaria uma e um celular. Tomando. Enfim, não posso falar porque tá gravando. Mas a ideia é que, assim, que o drone passa e ele vai contando. Então como é que eu sei que quando ele está passando, essa uva, no próximo frame, continua sendo a mesma uva? É o mesmo cacho. Isso é um desafio. Né? Isso é um desafio. Ou então, se eu estou... Uma outra aplicação que a gente trabalhou já, mas só uns anos atrás, na verdade, que a gente não conseguiu fechar com o shopping, era fazer... você chega no shopping, você recebe pelo seu celular qual é a sua vaga. Em vez de você ficar procurando vaga que nem um sociopata, assim, você já recebe a vaga e a direção para onde você vai a sua vaga. Não vai funcionar nunca. Não, na verdade, funcionar... O sistema pode até funcionar, mas... O ser humano é uma merda, sim, isso aí. Eu quero aqui, mais perto onde eu vou. Ah? Eu quero parar aqui, mais perto onde eu vou, só daquele coisa aí. Não, sim. Tem vários problemas, na verdade, isso aí. Tipo, teve o cara assim que, tipo assim, se o cara passa uma vaga que não era dele, ele podia ser revocado. Mas imagina, uma merda. Enfim. O problema não é meu, cara. Só quero fazer o sistema e receber o dinheiro. Também chega... Na verdade, a gente acabou não fechando esse projeto, na ocasião, porque o cara queria que a gente botasse uma vaga IoT para garantir que a vaga estava ocupada. Imagina eu ter que fazer uma hora, botar um sensor em cada buraco no chão que o cara fizesse. E aí eu fui desanimando, e meu amigo também foi fazendo outras coisas e desistiu. Mas é muito interessante o seguinte, você poder fazer isso com uma câmera, né? Em tempo real você saber. Só se o carro está se movimentando, como é que você garante que o carro foi para a vaga para a qual ele foi designado? Não, tem várias formas de fazer isso, inclusive é fácil. O problema é que isso se você não sabe a primeira vez, é um problema. Então qual é o fluxo baseado? É o registro baseado em características. Detecção de características, que a gente vai chamar de features, né? Detecção de pontos de interesse da imagem, ou que a gente chama de bounding box, correspondência de características, parear essas características entre as imagens, estimativa de transformação, como é que eu calculo que, por exemplo, dada a perspectiva, aquilo é na mesma imagem, então se você entra aqui pela porta, eu vejo você, é diferente de eu te ver de frente. É diferente de eu te ver de lado, diferente de eu te ver de costas. Né? Então se o carro está vindo aqui, como é que eu sei que o carro que eu estou vendo de frente é o mesmo carro que está nas costas? Como é que vocês acham que é a forma mais fácil de eu fazer isso no Brasil hoje? A placa. É único exclusivamente a placa. E aí esse é um problema de um outro projeto que a gente começou a discutir com a Polícia Civil, e se o cara clonou o carro. Não, o cara clonar o carro. E no mesmo lugar que está o outro clonado? Não. Eu estou pegando várias câmeras de vários lugares ao mesmo tempo. Imagina que eu estou conseguindo pegar a cidade como toda. Mas detecção de carro clonado, se eu não me engano. Ah, Estão pegando um carro aqui lá na Barra e estão pegando um carro lá em Bangu ao mesmo tempo. É isso. Mas é o mesmo projeto. Na verdade era uma licitação. Essa licitação quem acabou ganhando foi uma outra empresa. Não comentarei sobre o assunto. Aplicação de transformação, como é que eu transformo uma imagem para alinhar com outra, né? Ou, por exemplo, e aí entra o problema que eu falei para vocês. E se os sensores são heterogêneos? Aqui o sensor é a câmera. Diferentes fabricantes, diferentes resoluções, diferente capacidade de coleta e muda inclusive questões de intensidade luminosa. Então, característica com ponto de interesse, eu vou ter algoritmo como SIFT, né? Scale Invariant Feature Transform, Surf Speeded Robust Features, ou Orb Orient Fast Rotated Brief, que é quando você fala em Orb Slam, para quem é de robótica, Orb Slam vem desse algoritmo que é o Orb, que é um método eficiente e rápido de aplicações em tempo real. Eu implementei alguns para vocês lá no notebook, mas não todos, que eu fiquei com preguiça. Tá? Já tem pronto, tá, gente? Já tem pronto. Anos 80. Cara, ele não era nem nascida, cara. E não era mesmo. Tu para com essa palhaçada. Né? Como é que eu vou parear as características? Nearest Neighbor Matching ou KNN tradicional. Vou parear as características a partir de eu fizer esse meu bounding box dos features.
Elementos de transformação, eu vou ter transformação afim, onde eu preservo... Ou seja, se a imagem é igual, eu não preciso de grandes transformações. Eu estou fazendo videochamada, videoconferência, né? Você não fica fazendo pirueta com a câmera do teu celular assim, a não ser que você tenha demência, né? Mas aí não tem algoritmo que resolva, né? Onde eu permito rotação, escala e translação, mas em elementos muito pequenos. Homografia, mapeamento vai preservar a linearidade, permitindo mudança de perspectiva, é a câmera do iPad, ela trabalha com homografia. Ou transformação projetiva, onde eu uso para transformar imagens capturadas em diferentes ângulos de câmera, é o que eu uso para qualquer coisa que tenha movimento mais sério. Tá? Transformação projetiva não é trivial de fazer, né, em algoritmo. Interessante que a maior parte dos algoritmos era originalmente escrito em C e OpenGL. Então era uma experiência emocional muito maravilhosa. Tá? Eu gostava, era divertido, eram tempos mais simples. Quer dizer, mais simples emocionalmente. Tá? O que é o RANSAC? O RANSAC era chamado de Random Sample Consensus. Era um outro algoritmo para ajustar um modelo de observações com outliers. Se a sua tua câmera era muito ruidosa ou ela tinha lama, por exemplo, o RANSAC ele chutava pontos e tentava ampliar os próximos. Funcionava? Não. O que você fazia? Mais pontos. E a torcida ficando melhor. Ele estava sempre calculando as transformações. Entendo, se eu estou falando do começo dos anos 2000, anos 90, final dos anos 80, isso tem que ser rápido, isso tem que ser muito barato e tem que funcionar. O que a gente faz hoje em dia e por que eu estou trazendo essas coisas para vocês? Porque em IoT é o mesmo cenário. Então, se você compra um SPI, que é uma câmera com S32, ele é o mesmo computador que a galera vendia nos anos 80 em termos de potência. Tá? Potência, vocês vão me perdoar, né? E aí essas coisas continuam funcionando lá dentro se você implementar. Cláudio, então o que você faz? A sua pesquisa é maravilhosa? Não, eu sou um ladrão. Só que... Ladrão não. Vocês sabem que a diferença entre o ladrão de túmulos e o arqueólogo é aproximadamente 50 anos, né? Então eu não estou roubando ninguém, eu estou fazendo uma homenagem aos papers dos anos 80, onde eu pego exatamente o que o cara fez e implemento dentro do sensor de caralho, gênio. Não sou gênio não, tá lá, já está pronto, os caras já fizeram. Né? Tem vários trabalhos maravilhosos que a galera só não conseguiu resolver mais porque não tinha recurso na ocasião. Então, se você olha para o passado, então a gente de computação, a gente é uma comunidade míope, a gente não sabe o que foi feito no passado. A gente não olha para o que foi feito no passado, não consegue aproveitar a nossa própria história. Esse negócio de aprendizado de algoritmos, eu acho que, por exemplo, estrutura de dados era a matéria mais importante do curso de computação. De longe, olha que sou um cara de redes, originalmente. Né? Hoje em dia eu não faço ideia. Mas a estrutura de dados é onde a gente aprende essas coisas, a gente esqueceu os principais algoritmos na área. Se a gente pede para um aluno implementar Dijkstra, ele pede para o ChatGPT. Ele não sabe por que isso foi feito. Então isso é muito negativo, né? Como é que eu aplico transformação? Interpolação bilinear, eu vou suavizar a transição entre pixels após a transformação, reamostragem, realoco pixels de acordo com essa transformação, ou mosaicagem, combina duas imagens transformadas em uma única imagem registrada. Isso aqui é o Google Street View. O Google Street View faz um mosaico das suas imagens e tenta compensar através da transformação. Tá? Eu vou ter métodos baseados em intensidades, baseados em características, né? Ou baseados realmente em intensidade. Esses métodos baseados em características funcionam bem com grande diferença de iluminação, ou seja, a câmera e o bounding box, que eu quero estar falando, e métodos baseados em intensidade, que eu quero pegar realmente a variação. Então, quando eu estou com uma câmera parada, isso aqui é melhor. Cada um deles é diferente para coisas diferentes, né? E não se pegou. Então, medicina usa muito isso para alinhamento de imagens médicas. Hoje em dia, mais uma vez, medicina, todo mundo está indo para deep learning como se fossem sociopatas. Não está nem discutindo mais. Qual a diferença desses outros algoritmos para esse método de deep learning? Eu tenho rastreabilidade. Né? Visão robótica, né? Registro de imagens para navegação e mapeamento, análise de imagens satelitais, tá? E fotografia panorâmica. Então, tipo assim, métodos híbridos de otimização podem ter um ganho muito grande para esse tipo de coisa. Né? Técnicas de explicabilidade também. Desafio no registro, ruído, oclusão, desigualdade radiométrica, né? Diferenças de iluminação e contraste podem complicar, e diferenças de perspectiva. Avanços recentes, né? Com o Deep Learning, eu tenho a questão do Superpoint, uma rede neural para detectar e descrever características das imagens. Deep Image Homography Estimation, né? Que eu tento estimar a homografia entre duas imagens usando Deep Learning.
Neural Networks para correspondência de características, redes que aprendem a parear pontos de interesse automaticamente. Então você tem uma rede que funciona em cima de uma rede. Lindo, o resultado é irado. Garantir que isso é verdade é um inferno, né? Pensa o seguinte, como é que você responde para um juiz que essa tua classificação de redes funcionou? Rodei muitas vezes. Estatisticamente deu certo. Como é que eu falo sobre... E aí eu volto. Overfit e underfit a gente mostrou que é uma questão do seu kernel de densidade. Então imagina você ter que explicar para um juiz que você fez uma análise do kernel em função do erro da imagem e que você rodou uma rede neural para parear com o kernel que você acha que está correto e depois você aplicou outro algoritmo para comparar que você também acha que está correto. Porque o dado é sobre um conjunto de treino limitado que você teve. Nota como a nossa sociedade ela caminha numa corda bamba sem saber exatamente o que está fazendo? E a gente torce pelo melhor, é muito legal isso, né? A gente torce pelo melhor, né? Isso mostra como uma coisa boa da humanidade, a gente é muito otimista, né? A gente quer que a coisa vá para frente, a gente continua usando. Então esse registro de imagem baseado em características é uma técnica robusta. Esse SIFT e o Ransack vão acabar. O mais interessante, eu ainda acho que é o Orb, tá? O Orb a gente usa até hoje. Abordagens modernas, incluindo Deep Learning, estão revolucionando a área cada vez mais. Então, assim, a gente vai falar muito de Deep Learning para o final do curso, porque é onde a maior parte dos trabalhos hoje em dia está indo, tá? Mas eu tenho meus problemas. Então, esses conceitos como resampling, interpolação, transformação para par, estimativas de incerteza, são fundamentais na visão computacional e processamento de imagens, né? E, especialmente, tem áreas como a fusão de dados. Então, resampling, interpolação, resampling envolve alterar a resolução do tamanho de uma imagem alocando seus pixels em base de novas coordenadas. A gente usa resampling para modelagem de Deep Learning. Interpolação é estimativa de valores intermediários entre pixels conhecidos. Interpolação linear é a média ponderada dos 4 pixels vizinhos, a vizinhança, tá? Então, toda essa nomenclatura é muito bonita, tá, gente? Mas é bom senso. Cláudio, estou lendo aqui, vou ler, caraca, ferrou, não quero saber nada demais, você está me matando com isso. Gente, é só para vocês terem uma noção do que existe. É por isso que eu vou passar um monte de coisa hoje, para vocês terem uma noção. Ah, Cláudio, se eu não quiser lidar com imagem, beleza, você vai pegar a aula de hoje e vai dizer, legal. Um dia alguém vai estar conversando assim com você com um bar, falando de câmera, e você fala, não, mas tinha uma aula com o Otávio lá que falou uns negócios aí. Beleza, você ganhou conhecimento de boteco. Tudo bem, né? Ah, mas eu quero lidar agora com Deep Learning para imagem. Beleza. Agora você começa a se preocupar com algumas dessas coisas. Todas elas? Claro que não. Mas algumas delas. Interpolação bicúbica, considera os 16 pixels vizinhos. Interpolação de vizinhos mais próximos. O pixel mais próximo é utilizado diretamente sem suavização. Tá? Vários filtros do GIMP usam essas Sim. técnicas para... Exemplo com um zoom de imagem, né? Então vocês já viram, por exemplo, CSI? Que o cara... Ah, tirei uma foto com a resolução da câmera do celular da minha filha, que estava caída no chão em cima com lã. Aí o cara vai lá e constrói uma imagem, porra, maravilhosa. Então, é tudo mentira, tá? Tudo mentira, né? Difusão. Haja difusão. É Stable Diffusion, né? Você, porra... E a pergunta é, qual a diferença disso para manipulação? Então, mas aí no próprio tribunal eles usam essa mesma justificativa, no caso, a defesa. Fala que garante que ele manipulou a imagem, fez aparecer aquilo ali e não estava acreditando. No caso da polícia é fé pública, mas... O que me garante que, na verdade, ao usar um algoritmo desse, assim, esse algoritmo acertou? Que essa é uma justificativa muito mais forte. Como é que eu sei que esse negócio acertou? Você Prova pra mim que vai acertou. primeiro uma normal, depois com a imagem suja, o teste, no caso, né? Mas mesmo assim, como é que eu garanto? Eu garanto, sem sombra de dúvida, que Sem acertou. sombra de dúvida. Sem sombra... Não, matemática é sem sombra de dúvida. Otimização é sem sombra de dúvida. É que a otimização não funciona para tudo. Deep Learning, mais uma vez, por que a gente usa método estatístico? Em geral, porque é mais barato ou porque é possível. Então a gente tem evidências. Não é... Aqui então, gente, rotação de imagem. Rotação até ok. Rotação vai lá. Né? Rotação vai lá. Redimensionamento, ok. Não, redimensionamento é bem invisível. O nariz do cara para na orelha. Então, se você está errado. Já vi coisas do arco da velha. Aliasing. Ocorrência de artefatos devido à frequência adequadamente mostrados ou perda de informação. Né?
Uma forma que você tem de fazer esse zoom da imagem é você replicar pedaços da imagem. Se é vegetação, você replica a vegetação. E é por isso que as primeiras fotos de LLM, elas tinham vários dedos, né? Que o cara pegava aquela densidade e replicava. Então, o Transformer nada mais que faz que replica esses algoritmos. Então, como ele não podia entender, o próprio contexto dele era a própria imagem, ele entendia que aquilo ali, para ser construído, deveria ser replicado, então ele construía a mesma coisa. Agora, assim, o contexto de dizer que o ser humano não tem 7 dedos, 8 dedos, tem aquele filme do Sim Senhor que trabalha com isso. Né? Então, essa perda de informação também é um problema potencial dessa questão de imagem. Transformação para par, transformação geométrica, onde vai trabalhar com translação, rotação e escala. Isso aqui basicamente é o que o Paint faz desde o começo, tá? E aí, por exemplo, como um registro de imagem médica, onde eu preciso trabalhar com esse tipo de coisa, isso é problemático. Montagem de imagem panorâmica, é isso que a tua câmera faz, transformação para par. E realidade aumentada. Se você está trabalhando com realidade aumentada, se você está trabalhando com digital twin, se você está trabalhando com criação de mundos sintéticos, world models, é justamente isso aqui que a gente faz. Eu alinho objetos virtuais em cenas do mundo real capturado por câmera. Então, assim, eu tenho que alinhar, fazer essa transformação de encarar que o meu mundo virtual existe em função da minha imagem do meu mundo real. E a partir do momento, inserir elementos que são fisicamente constantes. Então, a gente fez um trabalho há um tempo atrás, acho que para o SESI, para o Senai, que a gente fez um negócio, pegava a câmera, na câmera tinha um marcador, que no caso era um QR Code, nesse QR Code a gente inseria um objeto em 3D. Então, o cara que tivesse com o celular, o aluno conseguia ver uma máquina rodando ali dentro, né? E é muito interessante, né? Por exemplo, para vocês verem, o Google, eu tive acesso às primeiras imagens do Google Glass há uns anos atrás. Deixa eu ver até se está aqui. Vamos, teclado da Shopee. Calma aí. Esse era um programa do Google que eu estou fazendo parte, né? Tá, calma aí. Que é o Google Higher Education Learning, blá blá blá. É muito legal, na verdade, mas eles estavam mostrando pra gente sobre a cultura do Google de inovação. E eles estavam mostrando as fotos do... Será que não é esse conjunto de slides? Não sei. Não, calma aí. Cadê o do... Google Launching... Ah, tá aqui. Essas aqui são as primeiras... são os primeiros protótipos do Google Glass. Você vê que coisa maravilhosa, né? Que coisa bacana. Imagina a bateria dele. Não, imagina essa coisa explodir na tua cara. Então, isso aqui. Então, claro, o propósito deles é justamente assim, mostrar que essa... Então, o que o Google Glass tentava? Criar para você, naquele problema de sobreposição de imagens que eu estava falando ali com o Orb do RIST, criar imagens sobrepostas em função dessa transformação par em par. O que eles usavam geometricamente como pontos? A lente. Os pontos da lente. Então, esse elemento que está aqui, nada mais é do que um mapeador geométrico. Ele tenta dizer geometricamente o que você está vendo. E sabe qual um dos interesses uma das coisas mais legais que o Google Glass queria fazer para você? E que eles até hoje não conseguiram fazer na moral? Você tem um Google Glass e eu quero dizer para você, por exemplo, eu quero te fazer um guia de turismo virtual. Você entra numa cidade e ele vai dizer por onde você vai. E muito legal, tipo assim, que acesso a esse protótipo é uma coisa muito interessante, né? Colocar o Maps também, né? Tá dirigindo. Não, sim, exatamente. Aí o contra-argumento é o seguinte, que as pessoas podiam perder o foco porque prestavam atenção nas coisas virtuais e não nas reais. A coisa virtual não indica que tem um cachorro na tua frente. Imagina que você fez a oclusão da tua visão do cachorro. Uma linha vermelha só guiando o caminho que você faria. Não, e apareciam os stickers na frente apontando, olha isso aqui em 1800 e não sei o quê. Sabe tipo assim, tipo aquela coisa meio Microsoft Word que apareceu o negócio, apareceu umas paradas dessas. Mas se você estiver vendo alguma coisa que tem a ver com o que está ali na frente, ele não pode confundir? Pode. Tem vários problemas, tá? Vários problemas. Então assim,
a gente acaba... Essa questão da realidade aumentada é uma questão que ainda está em aberto, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala, tipo, em gêmeo digital, que é a palavra da moda, a gente, uma representação 3D, mas a representação 3D a gente quer que ela sirva ao humano. E uma forma de você representar o humano é você fazendo realidade, que a realidade do ser humano aumente. Imagina você poder treinar alguém. Quem está fazendo aqui a matéria do Chechel de jogos sérios? Agora imagina você poder pegar uma matéria dessa, fazer uma realidade aumentada e o jogo seu próprio mundo, o tabuleiro do jogo, seu mundo onde você está. Pokémon GO tinha essa perspectiva, né? E Pokémon GO tinha assim, fazia uma realidade aumentada bem safada. O que era a realidade aumentada do Pokémon GO? Era um pseudomapa ligado ao teu GPS e quando tu chegava numa determinada posição, você podia fazer um joguinho que era jogar um Pokémon. Pegar jogar essa porra aí. E aí, tipo assim, pegava esse negócio, tipo assim, e sabe-se lá Deus o que você fazia com isso. Ah, mas era legal porque o Pokémon fazia tracking, você mexia no celular, ele tava paradinho lá na graminha, era legal, cara. Exatamente, tudo isso que eu tô falando, não é nem um pouco difícil, A inclusive. empresa fez um monte de pessoa trabalhar de graça e depois vendeu todos os dados. Gente, olha só, mas você pagou pelo jogo? Não pagou pelo jogo, né? Então, olha só, imprecisão de alinhamento, pequenos erros de correspondência de pontos podem levar a desalinhamentos visíveis. Num carro, no Google Glass não é um problema, num carro é um problemão, né? Oclusões, partes da imagem para estar escondidas, uma mais visíveis em outra. Então, essas coisas são complicadas. Em imagens médicas, quando estou fazendo, por exemplo, dados de ultrassom, isso também é problemático. Métodos para estimar transformações, como eu falei, Hansec tem esse CP, Iterative Closest Point. Hansec seleciona aleatoriamente e o ICP alinha dois conjuntos de pontos iterativamente até encontrar uma transformação ótima. E essa estimativa da incerteza, ela funciona não só nessas questões de imagem, mas também funciona em termos de imagem, por exemplo, coletada de sensores. Então, essa minha estimativa vai avaliar o grau de confiança dos resultados de uma operação com uma transformação ao registro da imagem. Eu quero melhorar a robustez e confiabilidade do sistema, identificar áreas onde os resultados podem ser imprecisos. Eu posso pegar isso aqui pela distribuição de probabilidade da coleta da temperatura de vocês. Camila, qual a temperatura que está aqui agora? 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 30,1. Qual a temperatura que está aqui agora? Tá vendo? Essa foi a distribuição de probabilidade da Camila nos últimos 5 segundos. Qual a temperatura que está aqui agora? 26. Qual a temperatura que está aqui agora? 26.2. Qual a temperatura que está aqui agora? 25.9. Qual a temperatura que está aqui agora? 26 de novo. Qual a temperatura que está aqui agora? 26.1. Qual a temperatura que está aqui agora? 26.1. Assumindo que os dois estão geograficamente próximos, que os sensores deles são basicamente iguais, como é que eu avalio a incerteza dessa medição? Essas são distribuições de probabilidade. Então, não estou interessado no 30 ou 30.01, 25, não estou interessado. Eu quero saber qual é o comportamento. Agora, o comportamento dos dois foi muito similar. Em nenhum momento do lance, 26, 37. Isso não existiu. Então, na verdade, essa massa de dados me leva ao seguinte, que os sensores de vocês têm confiabilidade, o que tem uma dispersão. Então, como é que eu iterativamente encontro o caminho onde essas duas medições se aproximam? Se eu perguntar para o Luiz e para a Karen, que estão os três na mesma linha, a Karen talvez seja a que pior vai representar isso porque está mais próximo da porta. Então, ela tem uma fonte de calor externa. Entenderam o problema? Esse é sempre o meu problema. Carl, você está me dizendo o seguinte. Então, você passou as últimas 4 horas falando dado para cá, dado para lá, faz conta para cá, chacoalha o dado, bofeteia o dado, patati patatá, patati patatá. Que eu comprei a bosta de um sensor. Fui lá na página do Hino, veio sem doleta, me entregou em caixa, a receita ela me taxou e ficou 15 dias em Curitiba até chegar na minha casa. Teve greve da Polícia Federal e ficou mais 45 dias. Comprei por 100, paguei uns 170 de taxa. Falei, E esta bosta não funciona? Não. O que ele coleta não é real, você não tem nenhuma garantia. Você tem a mesma garantia de que aquele sensor funciona como você acha que ele deveria, que você tem do cacique cobra coral. Ele é tão confiável quanto qualquer sensor que exista por aí. Cláudio, então por que diabos eu não pago o cobra coral para o Google Colab? Porque o cobra coral, ele alinhado a todos os outros sensores, ele vai ter uma diferença na confiabilidade da medição. Eu consigo estabelecer hoje, entre as funções de probabilidade, uma incerteza média entre essas medições.
e que se é muito diferente entre elas, aí sim eu posso estabelecer uma diferença. Tá? Então é para isso que eu vou fazer. Abordagens comuns, simulação de Monte Carlo, né? Alguém aqui é aluno do Raton? Ninguém é aluno do Raton? Beleza. Tem uma disciplina que o Raton dá, que é Cadeia de Markov Monte Carlo, e é muito boa a disciplina, tá? E simulação de Monte Carlo, né? Perguntando se alguém é aluno do Raton, porque eu vou dizer um absurdo agora. Monte Carlo Simulation basicamente pega a equação dessa função de densidade de probabilidade e começa a chutar valores que estão dentro ou fora de um determinado limiar. E é essencialmente isso que a gente faz com o Monte Carlo Simulation. Você é muito safado você dizer isso. Se eu amostro várias vezes, ou seja, se eu chuto várias vezes com ruído para avaliar a variação dos resultados. Quero ver o quanto verdade esse erro me afeta. Propagação de erro, onde eu modelo a incerteza com base em erros conhecidos de entrada. E intervalo de confiança, e vira em Probest. Cláudio, como é que aquele negócio de Probest de verdade funciona para alguma coisa? Só funciona só para isso. Probest é dado para você calcular intervalo de confiança. Cláudio, faz 6 meses para o cara calcular intervalo de confiança e fez pouco. Porque ninguém sabe fazer. A tua tese, a tua dissertação deveria ter uma hipótese nula e um intervalo de confiança. Ah, Cláudio, mas eu fiz simulação, peguei um conjunto de dados, eu não consigo rodar o dado 30 vezes, vai dar o mesmo resultado. Isso só mostra que você não sabe fazer experimentação. Falar um absurdo desse na minha frente, né? Mas eu pego muita tese com esse problema. Então, o método de Monte Carlo, o que é? É uma técnica de estatística que utiliza a aleatoriedade para resolver problemas matemáticos de uma valor de simular sistemas complexos. Desenvolvido na década de 40, ou seja, a maior parte das coisas que a gente vê em computação não tem sequer 100 anos. Tá? Feito para simulação dos processos físicos, cálculos de integrais multidimensionais, ou seja, cálculo de π. Muitas das melhores formas de cálculo de π foram simulações de Monte Carlo e análise de risco em finanças. Cláudio, por que todos esses problemas de estatística foram para finanças? Por um motivo mais simples de todos. Porque paga. É só isso. Então, assim, gera números aleatórios, executa simulações ou cálculos usando esses números e agrupa resultados para estimar no valor final e resolver um problema. Vocês querem ver um problema onde Monte Carlo funciona muito bem? Quem aqui já trabalhou com Hadoop? Fazer simulação de Monte Carlo com MapReduce é delicinha de Deus, porque é extremamente barato de fazer. Você pode fazer várias instâncias de mapeamento e depois tomar esse resultado para ter um resultado muito irado. Então, Monte Carlo, uma das vantagens absurdas é como é paralelizável esse algoritmo. Né? Um exemplo de estimativa de π, eu fiz isso numa sala tentando estimar π em função de um quadrado. Determinei o quadrado do lado 1 e comecei a chutar as coisas que deveriam estar dentro da... Eu sei qual é a área de um quadrado, né, gente? Qual é a área de um quadrado? Hã? E qual é a área de um círculo? Hã? Vou considerar isso na tua prova. Vou dar uma considerar isso na tua prova. Tá? Então, assim, a vantagem, flexibilidade dos problemas de alta dimensão, capacidade de lidar com essa certeza e variabilidade, simulação de cenários complexos em várias áreas. Eu preciso de um grande número de amostras para isso fazer sentido. Resultados vão variar em função da incerteza e o custo computacional é alto para simulações complexas. Agora, é paralelizável, que é uma coisa que eu não tenho para todos os métodos. Um dos grandes problemas que eu tenho, inclusive nos problemas de otimização, que faz com que Deep Learning funcione bem e otimização não seja utilizada para vários problemas, é o quão paralelizáveis são os algoritmos de Deep Learning. E o quão pouco paralelizáveis são os algoritmos de otimização. Ah, Cláudio, mas eu fui lá, vi que algoritmo genético dá para paralelizar. Beleza, faz. Faz então. Então, entenda o seguinte, muito da nossa sociedade ela é baseada não no que é ideal, mas no que deu para fazer. No que foi possível. E está tudo bem, estamos em paz com isso. Então, formulação matemática a expectativa de uma função, a esperança de uma função f no espaço amostral D pode ser estimada como a esperança de f de x, na verdade, o somatório dessas amostras. Né? Ou seja, Cláudio, quer dizer que está aproximando uma função contínua por uma série de elementos discretos? Quer dizer que a média desses elementos discretos, na verdade, é a média dos chutes que você deu? É bem isso. Vocês querem ver o seguinte? Assim, fechem os corações de vocês para o trauma. E de forma não enviesada, quem aqui acha que a França vai levar essa Copa do Mundo? Foi até menos que eu pensava. 5, 8, 9, 10,
Ninguém aqui? 10. Quem acha que é a Espanha? Caraca. Minha Tô mão tá triste agora. Nossa! Quem acha que a Argentina leva? 4. FIFA Princess. Quem acha que é Marrocos que leva? Pô, tem um mundo. Você acredita que é? Esses são meus outliers, né? Daqui a uma hora eu pergunto de novo. Eu nem sei mais quem é que tá. Ah, Noruega. Como é que eu esqueci, né? Porra, Ah, Quem acha que é Inglaterra? Ninguém acha que é Inglaterra. Nem a Inglaterra acha que é Inglaterra. Um acha que é Inglaterra. Pô, a Fundação Internacional de Futebol Argentina é foda, né? que leitura. Achei maravilhoso, mas vamos lá. Eu te expliquei. Quem que tem mais jogando? Suíça. Não, Deixa pra lá. Suíça aí? Vai ser Suíça e Argentina, se não me engano. Ah, então é Argentina. Então é Suíça, Argentina, Marrocos e França. Noruega e a Inglaterra. Inglaterra, né? E eu perdi 2 seleções. Falta quem? Espanha aí. Bélgica. Bélgica. Bélgica também, né, gente? Ninguém tá acreditando, né? Então vamos lá. Vamos seguir. Mas pior que eu acho que a Bélgica ganha mais do que a Espanha. Eu acho que é isso? Mais Gente, vamos lá. É só um exemplo. Então aqui, pela diferença de amostragem aqui, na média, a gente vai assim, se a gente fosse pegar, ficaria alguma coisa entre a dupla Argentina e França. A gente já mostrou, essa é a nossa tendência, né? Com alguns outliers aí de Marrocos, né, gente? Marrocos ficou debochado. Mais gente acreditando no Marrocos que na Bélgica, né, gente? Debochado isso, mas tudo certo. Depois alguém publica, né? Professor da FRJ crava França campeã. Não, tipo assim, eu sou o polvo da Copa desse... Vamos lá, o cálculo da integral disso, então alguns ajustes, a amostragem aleatória, né? Pode ser uniforme estratificado de importância, né? E simulação, a gente usa isso para simulação de processos estocásticos, geração de sequências aleatórias, métodos de amostragem, tipo Bootstrap. Então por isso que Monte Carlo também ganhou muita notoriedade recentemente por causa de Machine Learning. Ah, Cláudio, esse negócio de Machine Learning, né? É legal, né? Então, convergência. A convergência estimativa é garantida pela lei dos grandes números. É por isso. Cláudio, então o tempo todo é grande número, é gaussiana, é Probest 1. Ah, Cláudio, eu não entendo nada de Probest, fiz Probest, queria que a minha professora tivesse câncer. Primeiro de tudo, que pessoa ruim que você é. Segundo, né? Gente, vai lá no Coursera, vai na Canva, querem ter aula de estatística lá, é delicinha, né? Não tem mistério. Cláudio, por quê? Porque você não vai nunca mais fazer esse negócio na mão. Você vai programar isso no Python, mas se você entende que isso funciona pela lei dos grandes números, se você entende que isso vai cair numa gaussiana, ou seja, uma distribuição normal, beleza, é o suficiente. Que a complexidade computacional, a complexidade computacional põe mais dinheiro. É por isso que o seu computador precisa de 16 GB de RAM, né? Pelo amor de Deus, né? Aplicações práticas. Monte Carlo é amplamente utilizado em finanças, física, engenharia e ciência da computação para renderização de gráficos e algoritmos de aprendizado de máquina. Por que a gente deixou de usar falar de Monte Carlo para renderização de gráfico? Porque, assim, quando foi a última vez que quem aqui escolheu assim, não, vou fazer um projeto final de curso em computação gráfica? Computação gráfica a gente, inclusive, até vejo fazer jogos, a gente deixou de pensar em fazer os nossos próprios motores de jogo, e todo mundo faz jogo na Unreal ou na Unity. Triste isso, né? E ainda mais, provavelmente, Unreal mesmo, né? Para quase tudo. Então, Monte Carlo é um elemento muito interessante. Diagnóstico médico, robótica e visão computacional usam bastante essas estimativas de incerteza, né? Então, só para a gente fazer umas considerações, amostragem e reamostragem de tripulação são técnicas essenciais para adaptar e manipular imagens, mas não só imagens, como sinais também. Então, o sinal de dados coletados como sensor. Transformações par e par são usadas em diversos conceitos, desde registro de imagens até criação de panoramas. Isso, eu trabalho com elementos multimodais. Isso é importante. Imagina que agora eu estou coletando um dado de temperatura e um dado de uma câmera. Como é que eu sincronizo isso em função do tempo? Isso é importantíssimo, né? Se vocês quiserem uma analogia interessante, no passado, pessoas baixavam filmes pirata e tinham que sincronizar com a legenda. Eu sei que vocês não sabiam disso, né? Tinha que, exatamente, assim, esses criminosos que faziam isso, né? Então,
Esses criminosos trabalhavam tanto que eles tinham que sincronizar o tempo da legenda com o tempo da imagem. Isso é uma transformação para par. Onde o transformador era o babaca que ficava fazendo isso na mão. A ideia é essa. Ao mesmo tempo, se eu meço temperatura, umidade, se eu meço essas coisas, essas informações têm que existir. E o desafio passa a ser o seguinte, se eu amostro em tempos diferentes, como é que eu vou dizer que o dado da temperatura, então imagina assim, eu tenho o instante 0 a t. Então, entre 0 a t, eu amostrei no instante 2, 4, 6, 8, vocês entenderem, e o outro foi no 3, 6, cadê esse? 3, 6, ficou ruim aqui, né, o negócio pra mim. 8, 9. Beleza, no 6 está ok, mas o 3 pertence ao quem? O 2 ou ao 4? Como é que eu sei? Como é que eu alinho isso para garantir que esses sensores que amostram em tempos diferentes, que eles podem estar alinhados temporalmente, eu garanto que essa coisa funciona igual? Como é que eu garanto que nesse intervalo isso funciona? Por exemplo, eu media lá a umidade do solo, lá na fazenda. De quanto em quanto tempo eu precisava medir a umidade do solo? 12 em 12 o quê? 12 horas, 12 horas, ou seja, quando tem sol, quando tem sol? E aí, não, perfeito. De alguma forma você tem que pensar isso. 10 minutos? É muito ou é pouco? É muito, né, gente? Meu Deus. Né? De 1 em 1 hora é muito ou é pouco? Muito. Aí a gente pegava os ciclos do sol. O nascer do sol, o pico do sol, o entardecer, o começo da noite e a madrugada. Quais eram os momentos que tinha mais umidade? A madrugada e a pós-irrigação, que era a partir das 10 da manhã. Então você garantir que a irrigação, então um dos problemas dessa transformação é garantir, por exemplo, assim, que no instante T, todos os pontos, se a sua linha é transmitida numa linha, todos os pontos têm que ter recebido, e você tem uma mangueira de pressão, que é o que garante que todo mundo recebe a mesma irrigação de forma uniforme, ela se mantém. Porque senão, se você não tem uma mangueira de pressão, o que acontece? E a tua irrigação por gotejamento, sai a água. Então o começo do cano goteja, 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 como se Satanás estivesse atrás de você. No finalzinho do cano, a água já não chega. Então a mangueira de pressão serve para você tentar fazer isso funcionar. Então se você vê diferença da umidade do solo nessa mangueira de pressão, isso é um indicativo de quê? Tá vazando pressão. Que a tua mangueira está quebrada. Então esse tipo de problema acontece, né? E o que a gente goteja então a variação, ou então, tipo assim, já chegou o ponto que a gente começou assim, sabe o que estava gerando variações na umidade? O que ele falou? O cachorro fez xixi no mato. O cachorro fez xixi na planta. Oh, meu Deus. Ué, gente. Né? Eu tava conectando umidade na ureia. E aí quer dizer o seguinte, quer dizer que esse sistema está errado? Mais uma vez, essa pergunta é fundamental. Eu bolei o sistema errado? Não vai. Prende o topá. Não, esse cachorro é o capeta também, né? Desgraçado. Né? Ele comeu sensor, foi um negócio maravilhoso. Que legal. Foi foda. Vim fazer mestrado, como é que... Porra. Cachorro comeu sensor exception, né? E aí, tipo assim... Petisco. E aí a gente vai começar a ter essa fusão de imagem, que passa a ser a fusão da imagem como elemento modal e com os dados dos teus sensores. Então tem uma sensação... assim, por exemplo, tem uma medição de temperatura e vejo uma imagem, a luminosidade é um indicativo de aumento de temperatura? Talvez. Né? Então, assim, então eu posso fazer a fusão das imagens PET, ou seja, que pega a informação funcional da PET, ou seja, da minha imagem para medir com detalhes atômicos do meu MRI, por exemplo, de scans, média de formas, né, técnica usada para combinar diferentes objetos, geralmente usada em modelagem 3D. Deixa eu uma dúvida agora. É o que hoje essas IAs de modelagem estão fazendo? Isso aí. Essa técnica? Isso e mosaico de imagens, que é a combinação de várias imagens, uma única imagem maior e combinatória. Legal. Se eu faço essa fusão dessas imagens numa imagem maior e contínua, com o mosaico, uma função que eu tirei na minha, a chance disso aqui ser uma distorção é de 114%, tá? Então, os primeiros LLMs tentavam combinar essas técnicas. O que a KLM via?
ela via um embedding da imagem. Uhum. Como é que eu posso fazer um embedding da imagem? Um mapa de pontos. Então ela via mapa de pontos. Uhum. Se eu estou combinando mapas de pontos e eu estou replicando pontos que eu perdi, pode sair qualquer coisa. Uhum. Né? Isso é. Hoje em dia isso está cada vez melhor. Agora, como não sei, porque é uma área que eu saí de Não, estudar. mas aí volta para as árvores de decisões e o Não, aprendizado nem delas. um pouco. Aí Não? não, porque é muito, muito simples. A gente não tem, árvore de decisão é um caminho que você não... que ele não é... O que a árvore de decisão é melhor do que qualquer rede neural? Explicabilidade. É fácil de fazer, é rápido. E explicabilidade entre aspas, tá, gente? O que torna um algoritmo de A não explicável? Não, a gente sabe exatamente como que tem lá dentro. O que torna um algoritmo de A não explicável? O que torna um transformer de 3 bilhões de parâmetros algo não explicável? 3 bilhões de parâmetros. Como é que você sabe que aquele parâmetro é um parâmetro? Deveria ser um parâmetro. De onde é que saíram esses 3 bilhões de parâmetros? Você virou para cada chinês no mundo e disse, me dá 2 parâmetros aí desse dataset. Como é que isso funciona? De onde é que eu tirei esse feature extraction? Então, o feature extraction é automatizado. Os 3 bilhões de parâmetros eles são automatizados. Então, assim, se você tem muitos parâmetros, se a tua árvore de decisão tem muitos parâmetros, ou seja, muitos ramos, ela já não é explicável por definição. Ah, Cláudio, mas eu vou usar o SHAP. Assim, toda vez que alguém fala pra mim, eu vou usar o SHAP. Eu falei, então me explica o SHAP, desgraçado. Ninguém sabe o que é assim, vou usar o SHAP. Né? É um tipo de explicabilidade maior de assim, isso vai explicar. E eu sempre pergunto o seguinte, assim, quem trabalhou com área militar, com área de direito, com polícia, assim, como é que essa explicabilidade convence um juiz? Esse é sempre o meu problema. Como é que eu convenço um juiz a partir disso? Quando eu tenho assim o problema lá do Iris, que tem, sei lá, 4 features, 3 features, de boa, tranquilo. Mas o problema do Iris, que tem essa 80, sabe, não sei nem mais quantas tem naquela tabela do Iris, 100 amostras, eu faço na mão. Vocês concordam? Calma aí que eu vou chegar no ponto do nosso raciocínio. Pega, por exemplo, a cidade que eu estava, Trondheim. Trondheim tem 250 mil pessoas. 250 mil pessoas, eu ponho numa planilha do Excel. Estou falando alguma mentira? Não. Então, quando eu estava em Xangai, Xangai é uma cidade que, a grande Xangai tem 30 milhões de pessoas. E nem é a maior cidade da China. A maior cidade da China hoje é Chongqing. Chongqing tem 40 milhões. A grande Chongqing, o centro urbano, tem 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas é o estado de São Paulo. Então o pessoal da China falou assim, Cláudio, eu nunca faço, estava conversando comigo e o pensamento deles é muito diferente. O pensamento deles é muito parecido com o do Google. Eu lanço e depois eu vejo se está bom. Porque se a sua vida estiver uma merda pelo aplicativo que eu lancei, foda-se você. Eu automatizei um negócio, depois eu melhoro. Então a primeira versão de tudo que o cara é obrigado a usar, também lá escreveu, não deu palco meu, toda a primeira versão de tudo que o cara é obrigado a usar é péssima. Ah, isso é bom pra você? A resposta do mundo pra pessoa é pau no seu cu. Não importa se é bom ou se é ruim, importa que automatizou o processo, aí eu melhoro. Aí eu melhoro. Aí eu melhoro essa experiência. Até o ponto, se essa experiência não melhorar ao longo do tempo, porque esse é um problema que tem que cortar. Ou se ele aumentou o tempo de algo que eu fazia anteriormente, esse meu negócio tem que mudar. Então, olha a diferença de pensamento. E o que gera essa inovação? Necessidade. Só gera inovação porque tem necessidade. No caso de um país pequeno, o que pode gerar necessidade? A falta de pessoal para lidar com o problema, ou 2, né? Estou exportando, não sei como gerar essa minha roda girar sem automatizar. A Estônia é o caso contrário, é um país de 2 milhões de pessoas. Por que a Estônia é um país extremamente digital? Não, e como é que pouca gente afeta eles nesse caso? Mais do que isso, gente. Vamos lá. Um país com 2 milhões de pessoas, se você tiver um bom produto, esses 2 milhões de pessoas conseguem viver bem. A Noruega é um país que não tem nada que não seja petróleo. Hoje a Noruega, cada norueguês nasce por causa do fundo de petróleo da Noruega com um valor equivalente a como se ele tivesse 2 milhões de reais na conta dele. É o superávit que o governo tem guardado. E cada brasileiro nasce com 50 mil reais em dívida, que é a dívida pública do Brasil.
A Noruega tem 5 milhões de pessoas. Noruega e Suécia somadas, isso eu posso estar exagerando, tá, gente? Eu não sei se a Noruega e a Suécia tem 5 milhões cada uma, ou se cada uma tem 10. A cidade do Rio de Janeiro tem 9. Com problemas estruturais muito grandes. Por exemplo, as duas maiores cidades da Noruega, Oslo e Trondheim, Oslo tem, acho que, por volta de 1 milhão de pessoas e Trondheim tem 250 mil, elas são ligadas por uns aviões teco-teco e por um trem que demora 6 horas para você chegar de um ponto ao outro. Ah, mas a vista é linda. Todo santo dia. Não, gente, olha só, a gente discorda, porque a distância entre Oslo e Trondheim é a mesma do Rio-São Paulo, tá? Por que a gente reclama de Rio-São Paulo, mas a gente está reclamando de Oslo e Trondheim? Ah, porque é na Noruega. Né? Se tivesse reclamado também. Não tá, não. Não sei nem se você tinha noção de que isso era um problema. Então, na verdade, toda essa questão contextual é muito importante. A solução, ela nasce da necessidade que tem. A Estônia é um país extremamente tecnológico, por quê? Porque a Estônia não consegue fazer uma cultura de exportação interna cujo serviço não seja importante. Se o serviço é importante, o serviço hoje é vendido digitalmente. Entenderam? A treta, o problema, essa é a treta e o problema que a gente está vivendo. Então, essa questão da automação é extremamente importante, tá? Então, a nossa precisão diagnóstico em imagens médicas, por exemplo, é muito importante. Imagina agora que eu tenho 1 milhão de pessoas para tomar decisão. Imagina o seguinte, quantas pessoas o Souza Aguiar recebe diariamente? Não, eu tenho um exemplo disso. Eu fiz um exame que comparava não sei quantos milhões de fotos no meu olho. E disseram que um daqueles canos que vão para o cérebro, na primeira vez que eu fiz o exame, disse que eu tinha um problema sério, que em alguns anos eu ia ficar cego. Eu fiquei, puta merda, né? Aí, 3 anos depois, quando eu fui fazer o mesmo exame de novo, que tem que fazer de 3 em 3 anos, eles viram, não. E esse caso específico seu é raro, varia, mas não afeta nada. Fica tranquilo, você não vai ficar cego. Então, nos primeiros 3 anos do exame, eu fiquei assim, puta, em algum momento eu vou ficar cego. E depois, é isso que você está falando, eles foram reaprendendo. E aí, nessa escala do Rio de Janeiro, ok. Escala de São Paulo, ok. Escala da China, ok. Escala da Índia, ok. E quando eu tenho, sei lá, Liechtenstein, não sei nem quantas pessoas tem em Liechtenstein, falando aleatoriamente. Eu tive em Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. A capital da Eslovênia tem 200 mil pessoas. É a maior cidade da Eslovênia. A segunda maior cidade tem 100 mil pessoas. Campo Grande tem 350 mil pessoas. Entender essa diferença de realidade demonstra o problema que a gente tem, né? Assim, vocês sabem, Ljubljana é onde tem aquele filósofo famoso da internet que tá sempre puto, um barbudinho, que eu não sei falar o nome dele, um dia eu mostro o vídeo dele. E Ljubljana é muito interessante, que tem a Universidade de Ljubljana é a maior universidade do país. E as maiores mentes vão para lá, porque lá só tem 2 milhões de pessoas. E essa universidade tem metade do tamanho do UFRJ. E a gente nunca fala dessas coisas, né? Então, assim, PET vem de Positron Emission Tomography, ou seja, IMRI, Magnetic Resonance Imaging, integra informações funcionais de PET com informações detalhadas do MRI. É um exemplo de fusão de dados, onde esse posicionamento é importante. Tá? E a fusão vai ser a combinação dessas modalidades com diferentes diagnósticos. Então, tem várias aplicações em medicina. Métodos comuns para fazer esse tipo, método espacial, baseado em transformada de ondas e fusão por pixel, que é onde eu mais atuo, por exemplo, é fusão por pixel. Né? Exemplo como oncologia, neurologia, cardiologia, muito utilizado hoje em dia para mapeamento cerebral também, tá? Para você verificar a atividade de ondas. Benefício diagnóstico mais preciso, visualização aprimorada de áreas críticas e um melhor planejamento cirúrgico e terapêutico. Média de formas, quando eu faço esse shape averaging para esses elementos, né? Eu vou ter que fazer isso para modelagem 3D, morfometria, análise de variações na forma de estruturas biológicas. A gente usa isso para a coleta de fungos, computação biológica de forma mais geral. E para reconstrução. Por exemplo, quando eu tenho uma prótese, ou então eu tenho uma fratura e eu quero reconstruir todas aquelas fotos que vocês veem, o cara fraturou, como é que fez a reconstrução do rosto através de cirurgia plástica, a gente usa morfometria. Reconhecimento de padrões. Então isso aqui a gente usa reconhecimento, quando você leva uma multa,
Reconhecimento de padrões usando o shape average da tua placa de carro hoje em dia. Né? Ah, Cláudio, não é visão computacional. Não, gente, olha só, isso é anos 90. Né? Métodos para média de formas tem o que a gente chama de média Procrucis. A linha forma calcula a média da coordenada dos pontos, é o mais forte. É o mais fácil de fazer. Interpolação geodésica, para usar a média de formas de espaços lineares, estou falando de mapa. Ou seja, quando eu faço, pego posição de AIS, ou seja, AIS é dado de navio. Né? Todo navio é obrigado a dar dados de AIS. Interpolação geodésica, a média ponderada, pesos diferentes, a formas com base de importância e relevância, a gente faz quando está com preguiça. Tá? É isso, faz quando está com preguiça. Ali o paper, vi média ponderada, ele não estava afim de fazer. Tá? Desafios, alinhamento entre precisão de formas, preservação de características originais. Ah, Cláudio, por que você pode dizer isso para seus coleguinhas? Porque eu conheço os putos. Conheço cada um deles, né? Mosaico de imagens, combina várias imagens capturadas em uma mesma cena para formar uma única imagem contínua e maior. Fotografia panorâmica, mapeamento aéreo e microscopia, tá? Mosaicos microscópicos são muito normais. Ou seja, se vocês forem ver alguns projetos muito interessantes, tem projeto de microscopia celular. O que é isso? É com o celular? Não, é com o teu celular. Você fazer microscópios em casa através do teu celular. É incrível o quanto hoje em dia, com projetos open source, você consegue fazer laboratórios inteiros na sua casa com produtos que você tem. Cláudio, eu deveria fazer isso? É claro que não. Você fez computação de Satanás. Segura a tua onda aí. Né? Segura a tua onda aí. Né? Mas tudo isso é baseado em software. Porque a melhoria do software e do hardware de custo geral ficou muito fácil. Ah, Cláudio, por que eu... Não, gente. As pessoas são esquisitas. Né? Então, primeiro elemento, detecção de pontos de interesse, registro de imagem e a mistura, que é o blending. Né? Entre esses métodos de alinhamento, transformações afins, usados para alinhar a imagem com pequenas distorções, e homografias, corrige a distorção da perspectiva. Então, corrigir perspectiva é complicado. Turismo virtual, monitoramento de culturas agrícolas, né? A gente usou imagens aéreas para monitorar vastas áreas agrícolas, ou seja, o drone que ele faz é um mosaico de imagem, o que isso é uma fusão cooperativa, tá? Uma fusão complementar, perdão, e mapeamento de superfícies planetárias. Para quem trabalha, por exemplo, em astronomia, a gente usa isso bastante. Por isso aqui eu vou dizer, e a conclusão sobre alinhamento espacial, fusão de imagens é um trabalho da PEIDA, está tudo em aberto até hoje, e o que a gente faz pelo bem de todos nós, torcendo pelo melhor. A gente começou a fazer muito isso com o LLM, e a gente não tem nenhuma certeza de que funciona, mas continuamos ali. Quando a gente fala sobre o conceito de VLM, o que a gente quer saber é trabalhar essas técnicas em fusão. E mosaico de imagens é um bom alinhamento entre imagens, é fundamental para criar mosaico contínuo visualmente coeso. E é uma das maiores aplicações de fusão de dados, está aqui. Então, esses métodos como o Randstad e o ICP são métodos importantes. Quem quiser ir para essa área vai precisar estudar esse tipo de coisa. E vou passar para a próxima apresentação. Queria dar isso em 2 aulas e não deu. Mas vou começar pelo menos o assunto da próxima aula, porque senão não tem matéria suficiente e o Pablo vai morrer. Vai se matar. Alinhamento temporal e semântico, né? De agora que a gente viu esse alinhamento espacial, eu preciso alinhar isso de forma temporal e o que essas coisas significam, né? Então, o conceito básico, eu tenho que pegar 2 séries temporais e medir singularidade, ou seja, como é que eu sei que a sensação de vocês nesse exato momento, ao ligar ao ar-condicionado, você tem uma sensação de conforto, pela temperatura e pela umidade? Quem aqui tem sinusite? Essa minha amostra tá bem enviesada, hein? Então, assim, o ar-condicionado é bom pra vocês? Não ter ar-condicionado é bom pra vocês? Não. Aí fica um pouco difícil, né? Escolhas. Hã? Escolhas, Escolhas e consequências. Tá. Então, assim, como é que eu posso Ou eu minimizar? respiro pela boca ou eu tenho uma pizza aqui embaixo, entendeu? Então, Não precisava respiro dessa pela imagem na boca. minha cabeça. Não precisava dessa Então eu imagem. respiro pela boca. Então a questão que passa a ser central aqui do nosso problema é o seguinte: se essas 2 variáveis são temporalmente dependentes em escalas diferentes, como é que eu garanto a partir de agora que temperatura e umidade para nossa colega Karen ali vai resolver? Então, na verdade, para a Karen é muito fácil, porque a gente acabou de descobrir que as variáveis para ela são independentes. Então eu posso eliminar todo um conjunto de dados e tomar decisão com base simplesmente na umidade. Concorda, Karen? Beleza. E lá em Trondheim estava quente ou estava frio? E aí, se você pudesse dar a escolher, mas lá estava úmido ou estava não úmido?
É do lado do mar, filha. Tá bom. Obrigado. Não, assim, não estraga o rolê. Então, assim, se eu fizesse essa análise lá, seria diferente ou seria igual? Lá eu preciso de um aquecedor ou eu preciso de um ar-condicionado? Beleza. E aí o problema... Lá a sua sinusite atacou? Sim. Por quê? Por tudo, pelo frio, pela umidade. Se esse negócio de sinusite, se tá seco te ferra, se tá úmido te ferra. Na Você realidade não- é o frio. Então o problema é o frio. Por exemplo, um verão de 40 graus, a gente morre de calor, mas tá tudo beleza, ainda não tem. Então a temperatura de conforto de vocês é 28. Ok, beleza então. Uma das primeiras técnicas que a gente vai usar, a gente chama de Dynamic Time Warping, que é o método que mede a similaridade entre duas sequências que podem variar em velocidade, que é justamente isso aqui. Então eu vou pegar o custo de xi e yi, que na verdade é essa distância temporal, e vou pegar o mínimo da distância de todos esses elementos. Então assim, eu analiso, então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar o que está alinhado, eu vou manter como custo, esse custo pode ser bateria, esse custo pode ser memória, esse custo pode ser processamento, ou o custo da operação em si, e vou pegar o mínimo entre os valores que são vizinhos. Essas vizinhanças para mim são importantes. Isso é importante em reconhecimento de fala, análise de séries temporais. Então, em reconhecimento de fala, né? Ou seja, speech recognition é isso que eu falo. Então é isso que a Alexa faz para vocês. Interessante notar como esse Dynamic Time Warping é uma das melhores formas que a gente tem de dizer que isso tem que ficar ligado o tempo todo, de eu coletar teus dados de forma transparente. Cláudio, o que a Alexa é? Um microfone que você botou na tua casa voluntariamente. Que ouve tudo que você fala. E na conta piada. E na conta piada. Mas ele está 100% do tempo ligado na tua casa, né? Imagina o seguinte, imagina que alguém pegasse suas gravações na Alexa e jogasse na web. O quão feliz você ficaria? Eu jamais conseguiria um mestrado. Eu Só- jamais conseguiria um mestrado. Não, O meu orientador me expulsava. Ah, não, gente. Eu sei que vocês são falsos já. Vamos lá. Então imagina a seguinte série de sequências. 1, 2, 3, 4, 5, série B, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Elas têm o mesmo tamanho? Não. Eu posso ter amostrado mais vezes aqui, porque é um dado que eu preciso mais vezes do que aqui. Então como é que eu alinho essas sequências para medir essa similaridade? Então esse é o problema que eu tenho aqui. Como é que eu alinho a minha captura da câmera do vídeo com o áudio? Então, por exemplo, assim, se a legenda está desalinhada com o áudio, você se incomoda, mas se o áudio está desalinhado do vídeo, você vai ficar bolado. Então, eu vou criar uma matriz de custo D e J, que vai representar a distância acumulada entre esses elementos, e essa distância pode ser usada medida a distância euclidiana, né? Então, a distância entre os elementos são calculadas como D de xi, então eu vou fazer isso item a item do meu exemplo. D12, D22, D33, D44, que são os exemplos que estão aqui. No caso Tá. aí, você aumentaria de cima. Esticaria. Na verdade, eu estou reduzindo a de baixo. De baixo. Então, uma vez que eu fiz essa matriz de custo com os 5 elementos de cada um deles, eu consigo fazer essa matriz D dessa seguinte forma, né? 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2, né? E aí por aí eu vou, vai. Então, um caminho ótimo, caminho começando no canto inferior da matriz até o canto superior esquerdo é 0 e vai dar a distância acumulada, é basicamente usando o Dijkstra aqui. Então, o Dijkstra também serve para eu calcular essa distância. A gente faz isso diretamente ou a gente faz o método mais simples. Eu simplesmente ignoro e corto o último elemento da minha matriz. Dá para fazer isso? Dá. Vai dar uns erros absurdos. Mas está tudo certo. Então, eu falo sem conhecimento de fala escrita, análise temporais em finanças e meteorologia, processamento de sinais e comparação de formas. Programação dinâmica, Dynamic Programming, técnica que resolve problemas complexos dividido em problemas mais simples. Então, eu pego a minha série temporal e quebro em pequenos pedaços. Qual é a vantagem da programação dinâmica também em aplicações como aplicações de grande porte? Memorização. Paralelização. Eu consigo fazer map reduce de programação dinâmica. A boca tá toda suja. Odeio aluno. Desculpa, papai. A programação... Olha a prova, cara. Olha a prova, cara.
Tem gente que implora, né? Caraca. O cara vem, tá comendo brigadeiro todo cagado. Brownie, que ser todo cagado, Isso porque ele não porcalhado, gostou, tá? todo emporcalhado. Fake. Não, eu comprei pronto. E ainda pede prova pra turma. Você já sabe, né, gente? E é magrinho. Então, a programação dinâmica, nesse caso, no Dynamic Time Warping, vai ser usado para a construção da matriz. Porque já que eu estou dizendo que esse elemento aqui, ele é uma função do custo mínimo das minhas distâncias, eu posso separar essa construção através de programação dinâmica. E uma vantagem do DTW em relação ao resto é que eu posso fazer isso a nível de inteiros, né? Então eu posso usar isso dentro de um sensor. Ou para um sensor. Característica da programação dinâmica é a subestrutura ótima, né? Uma solução ótima para um problema contém soluções ótimas para os seus subproblemas. Ou seja, se eu quebrar esses problemas pequenos, a soma desses problemas sempre vai me dar uma solução ótima. Ah, Carl, de onde é que você tirou isso? Da literatura. Ah, Carl, você sabe provar isso? Nunca tentei. Então, o que você está tendo aqui é fé? Sim. A literatura me disse, quando eu fiz estrutura de dados, o Jaime Swazfitter disse para mim que era assim, e eu confio em Jaime We Trust, né? Sobre a progressão de subproblemas, o problema pode ser dividido em subproblemas que se repetem, permitindo armazenar soluções para reutilização. É o princípio básico que vocês tiveram lá em recursão. É o mesmo princípio, é a mesma coisa, tá lá, você pode dividir isso e vai resolver, tá? Não tem mistério aqui não. Então, estratégia de programação institucional é memorização, armazena soluções de problemas em uma tabela para evitar cálculos redundantes. O que isso quer dizer? Não guardo mais o dado, mais uma vez, o que eu falei para vocês desde a primeira aula. O dado não é relevante para mim. O que é relevante para mim é a resolução do problema em si. E tabulação, resolve os subproblemas em uma ordem específica e preenche uma tabela iterativamente. Se eu perder uma solução, eu posso inferir o resultado. Tá? E torço pelo melhor. Problema do caminho mínimo em uma grade é resolvido. Problema do caminho mínimo. Onde é que a gente usa isso? Em? Tá, e grafo a gente usa onde? Roteamento. Problema de roteamento, você vai dizer assim. Tá? Ah, tá. Falta especificar o contexto. Yeah. O contexto é o que a galera entra aqui para fazer laboratório. Laboratório LabNet. Né? Então, mas aí eu também. Né? Sou de fora. Vocês estão implorando uma provinha, né, gente? Pô, pior que é desse lado só, gente. Respira, galera. Que é o Chico e o Teco. Tá, então eu vou tentar calcular o custo mínimo usando programação dinâmica simplesmente porque facilita, né? Então, o DTW eu vou utilizar a programação para alinhar as duas sequências temporais e a matriz de custo é preenchida de forma interativa, armazenando os custos mínimos em cada par de pontos. Tá lá o exemplo, já tá no notebook, tá lá no Class, já fiz para vocês. É só dar uma olhada lá. Eu acho que o 6, não sei se ficou maneiro ou não, mas o 6 eu fiquei com preguiça, talvez não tenha nenhumas explicações. É que eu não faço as coisas na ordem, eu faço coisas na ordem que meu coração manda. Então, às vezes, meu coração manda quando meu cérebro, o corpo já está cansado, fica cagado. Aí depois vocês me avisam, tá? Então, a matriz de custo DIJ é preenchida com base nas distâncias, onde DXJ é o custo mínimo. Esse aqui, por exemplo, é o aplicativo que a gente usa, é a aplicação que a gente usava no RIP, Route Information Protocol. Tá? Então, enquanto era... Isso aqui é o que a gente chama de algoritmo de vetor de distâncias. Não é, por exemplo, como o Dijkstra funciona. Desafios, né? Requer compreensão profunda da estrutura do problema. Quando o problema é muito complexo, a gente não vai conseguir fazer isso, tá? O uso de memória pode ser elevado dependendo da implementação, então dependendo do sensor, você não vai conseguir fazer. Então, é maravilhoso. Eu vou ter o Derivative Dynamic Time Warping, DDTW. É uma extensão DTW considera as derivadas das séries temporais. Por que eu quero as derivadas das séries temporais? O que a derivada me dá? A taxa de crescimento. Taxa de crescimento. E por que é importante que a derivada de uma série temporal? Você vai ter a taxa de crescimento conforme o tempo. Não, tudo bem. O que eu quero fazer com isso? Se os dados são constantes. Ah? Se os dados são constantes, tem que ter. Em física, qual a interpretação física da primeira derivada? Velocidade. Velocidade.
Qual a interpretação física da segunda derivada? Aceleração. Beleza, o que a velocidade de movimento me dá? No tempo. Não. A variável no tempo, a velocidade no tempo, o que ela me dá? Variação de Velocidade de distância por tempo. Variação de distância. Então, assim, se eu tenho a variação numa série temporal, o que eu estou tendo aqui? O quão rápido essa minha série temporal desvia da minha média. Isso, o que eu mostrei no começo da aula? Qual é a palavra-chave do começo da aula? É muito slide, já não lembro mais. Entropia. Entropia. O que a entropia é? A dispersão dos dados. A dispersão dos dados. E o que a velocidade me dá em função da dispersão dos dados? O quão rápido eu vou variar, exatamente. Então, assim, se eu acelero, a segunda derivada me diz o seguinte: a aceleração da minha entropia quer dizer o seguinte, o quanto tempo eu vou pro caos. Eu acabei de dar a teoria do caos em 15 segundos. A vantagem é que eu vou capturar melhor a tendência ao considerar a taxa de variação. Então, DTW pode ser sido ruídos e variação dos dados. O que eu falei para vocês? Isso aqui, fusão de dados, é sobre dados? Fusão de dados é sobre informação. DTW ajuda a capturar a forma e a dinâmica dos dados, tornando mais robusto. Então, vai melhorar a precisão em aplicações como reconhecimento de padrões em sinais. Então, na verdade, o que eu tenho é a derivada da função do momento. A primeira derivada das sequências representando a taxa de mudança. Né? Já está tudo pronto. Ninguém entra em desespero. Ah, não lembro o cálculo 1, não sei mais o que é a regra da cadeia. Não precisa que você saiba. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Joga no matemática. Matemática agora tem até na web, né? Joga umas equações lá, ele faz derivada para você. Tem um negócio chamado SymPy, Symbolic Python. Você joga lá no Symbolic Python, ele calcula as integral tudo. Tá? Como ele faz isso? Fé. Não faço ideia. Né? Aprendi em cálculo 1 e nunca mais usei. Mas, mentira. Mentira, pelo amor de Deus. Usei mais do que gostaria. Então, a distância baseada vai ser a distância d' de xy, d' vai ser em função das derivadas das sequências de f de x e g de x. Tá? Então, eu vou construir a matriz de custo dessas derivadas, né? Também vou usar a programação dinâmica para isso. E essa matriz de custo vai ser as derivadas desse negócio. Cláudia, a derivada no ponto x eu pego a função derivada, jogo o ponto e só recalculo. Não tem mistério aqui. Cláudia, como assim a derivada, né? Gente, qual é a derivada de x ao quadrado? Amém. Então, se eu tenho se f de x igual a x2, e eu tenho f' de x, quem é f' de 1? 2 vezes 1. Pronto, é só isso que eu faço. Qual é a vantagem da derivada? Em geral, é até mais rápido de fazer. Tá? Então, pronto. Sofreu? Foi ruim? Todo mundo sobreviveu, né? Amém. Vamos lá. Então, vantagem do DTW. Melhora a robustez, captura melhor a dinâmica e aumenta a precisão de aplicações. Qual o problema do DTW? Calcular a derivada. E qual o problema de calcular a derivada? A função pode não ser derivada? Não, dificilmente a função não é derivável. Mais do que isso, o que acontece com as constantes numa derivada? Se a tua constante é muito grande, provavelmente o DTW vai pro caceta. Então, essa distância ela não vai corresponder e vai causar variações. Aumenta a precisão em aplicações de reconhecimento de padrões onde eu vou normalizar. Então, qual é o problema normal que a gente vai trabalhar na análise temporal? O primeiro ponto para qualquer análise temporal é normalização. Essa é uma implicação direta disso aqui. Eu primeiro normalizo a minha informação para poder entender onde é que eu estou. Se eu não estou interessado no dado, estou interessado no sentido, a normalização é um elemento que faz com que isso possa trabalhar. Fala, criança. Isso aí dá pra mexer com aqueles dados de diferentes escalas? Sim. Dá, né? Isso é para isso, na verdade. Entendi. Então, justamente, aqui eu estou falando em dados sensores porque é o que me interessa. Mas serve para esse tipo de coisa também. Tá? Então, reconhecimento de fala e gesto, análise de movimento em vídeo, a gente usa bastante, né? Por exemplo, assim... Ele detecta entonação? Oi? Sim. Oi. Legal. Uhum. É como, na verdade, eu faço essas... Por exemplo, eu estou aprendendo chinês. Acho muito legal. De vez em quando, assim, a corujinha do capeta vai lá que é o Duolingo, né? Fica dizendo, você não fez a liçãozinha hoje. Só que o aplicativo de reconhecimento de voz do Duolingo é péssimo. E ele aceita qualquer merda que eu falar. Qualquer coisa absurda. Aí tem um outro aplicativo que é o HSK Search, que é de certification. Ele faz certificação. Ele não aceita nada do que eu falo. Tem que fazer uma interseção entre os dois, né? Então, assim, tem uma coisa ali, assim, ou eu sou um inepto, o que também é uma, né? Ou algum dos dois não está ali funcionando direito. Ou os dois.
como saber isso? Então, esse reconhecimento de fala ele garante que eu vou fazer essa normalização para todo mundo, mas que eu tenho que garantir um sinal para que a sua entonação funcione. Uma voz grave, uma voz fina, elas têm, né, elementos Eu diferentes. pensei mais em entonação e emoção. Você tá bem, você fala num tom. Você tá puto, você fala outro. Você tá feliz, você fala Isso é coisa outro. de brasileiro. Ah, Isso é coisa de brasileiro. entendi. Isso é coisa de brasileiro. Isso não funciona para todas as línguas iguais, não. Então, até isso, né? Esses sistemas não são feitos para brasileiro, tá? É. Esses latino tudo. Então, comparações de bases temporais em várias disciplinas como finanças e biologia. Isso é muito utilizado na área de ciências sociais também, tá, gente? A galera que faz análise de dados para ciências sociais, por incrível que pareça, a galera de pesquisa em humanos sabe mais estatística do que a gente. O pessoal que faz pesquisa em medicina tem estatística mais robusta do que a gente. Porque eles trabalham com estatística de várias variáveis. A gente faz análise de probabilidade para uma única variável. Chato isso, né? Eu vou ter o Continuous Dynamic Time Warping, aí todo mundo já entendeu, né? Aí vai ter, só que aqui usa uma integral, usa a mesma função de custo, vou dizer que é maravilhoso, o funcionamento é fantástico, calcula a distância, qual o problema fazer esse negócio com uma integral? Vamos lá, e qual é a integral de 2x? Mais C. Mais C que pega geral. Mais C é triste. Então, assim, o que a gente faz aqui? Ignora, né? Então, um alinhamento contínuo, sinais biométricos, um alinhamento contínuo, reconhecimento de gestos, movimento contínuo, comparação de temporais e ambientes dinâmicos. A gente vai usar o CTDW, por exemplo, para dados de embarcação, de avião, essas coisas que tem. Coisa interessante, tá? Múltiplas séries temporais, desafios de alinhamento simultâneo de várias séries temporais, é o que a gente usa para análise de multimodalidade. Então, se eu estou aqui falando, imagina que eu estou gravando um vídeo da nossa aula, né? Eu estou falando, eu estou me movimentando, vocês estão me vendo, né? Ninguém nenhum de assim, estou aqui andando de um lado para o outro, como é que eu vou alinhar, né? A garantia, por exemplo, agora imagina que eu quero fazer um deepfake do Cláudio, e o Cláudio disse um absurdo muito grande, por exemplo, faça uma apologia ao nazismo. E aí, tipo assim, pô, alguém nota, Cláudio, isso é um absurdo, você não pode fazer isso. O cara vai lá e edita esse vídeo. Como é que eu sei que esse vídeo foi editado? O alinhamento. Descontinuidade no alinhamento. Descontinuidade dos alinhamentos são formas muito interessantes de a gente fazer essa verificação. E aí, eu vou parar por aqui, porque eu vou falar sobre alinhamento semântico na próxima aula. Que é a partir do momento que é o alinhamento não entre dados, mas além da temporalidade, mas dos conceitos que estão atrás do dado. Gente, então, mais uma vez, um prazer estar com vocês essa semana. Vejo vocês na semana que vem, né? Na semana que vem eu vou fechar esse assunto e vou passar para o Pablo as próximas coisas que ele deveria falar com vocês. E vocês vão ficar 2 semanas porque estarei de férias. E não verei nenhum de vocês por 2 semanas. Ah, mas Férias férias no não meio vai do ter período. aula. Terça eu não falei nada sobre terça-feira. Não, porque aquele negócio que você falou depois. Não, mas aí a gente faz, ó, speedrun pra terminar a defesa do grosso rapidinho antes da aula. E é isso, não tem problema. Que isso, gente, tem que ter aula. A gente faz online. Faz online. É porque terça só tem sua aula. Então, é isso, né? Então, só, você vai ter todo esse prazer inenarrável de vir De aqui, sair lá da Zona Oeste. sair lá da Zona Oeste só pra me ver falar, né? Olha que coisa maravilhosa.